providência é a força de Deus em favor dos homens. Se não existe Deus, então não tem outra explicação. A providência, ela é eficaz, ela é real e ela vem de Deus. Quem nunca se sentiu culpado de assistir séries e filmes e depois sentir um certo tipo de vazio? Aqui na Lumine você não corre esse risco, porque nós não somos à toa o maior site de streaming católico do Brasil. Aqui você encontra filmes, séries com relevância, com valores e também seguros, e você pode assistir onde e quando você quiser. Quer saber mais e ter mais informações? Clique aqui no link abaixo e conheça a Lumine. Sejam muito bem-vindos, meus caros, para mais um episódio do Tertúlia Podcast, uma iniciativa da minha Biblioteca Católica e da Lumine TV. Eu sou o J. Borgognoni, o host desse programa, né, o apresentador desse programa. E para minha sorte, para de vocês, eu não estou apresentando esse programa sozinho. Estou aqui do meu lado com Thaís Nicolini. Bom dia, boa tarde, boa noite, Thaís. Tudo bem, Jota? Tudo bem. Mais uma vez estamos aqui no nosso bate-local, no nosso bate-horário. Bate-horário, bate-podcast e tentando contar com a bate-providência. Pois então, isso é quando o calo aperta, né? Que a gente está lá diante das situações e tem que aprender a confiar, né? Não é fácil. Não é fácil. Quem está nos ouvindo aí vai nos dizer se é fácil, se não é fácil, né? Mas dentro da minha pequena vida não é fácil não, né? E hoje a gente vai falar dessa questão que a gente deveria ter mais confiança, mas para variar, a gente é limitado, a gente não confia, né? Vamos aprender como vencer isso, né? Vamos ver se a gente consegue ser um pouco mais confiantes em Deus aí. Tomara a Deus. Quem veio nos auxiliar hoje? Pois então, estamos com dois convidados especiais aqui, que tem, inclusive, belíssimas histórias. Então, a gente vai também, olha, já prepara lencinho aí. Tô avisando já de início, que é para não ter problema ao longo desse episódio. Então, lencinho e tudo aí preparado para as lágrimas que vão rolar aí, com essa história linda de providência divina. Vou começar acolhendo Padre Eric Pozzobon. Padre, seja muito bem-vindo ao Tertúlia. Obrigado, muito obrigado. Deus abençoe vocês dois. Amém. Todos que estão nos escutando. Amém, e nos vendo. Muito bem. Então, o Padre Eric é vigário lá na paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Canela. Isso mesmo, né, Padre? Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive. Cidade turística muito bonita. Já fica o convite, né, Padre? Para passar lá e conhecer. Muito bem. E também nos acompanha a Jaqueline Santos. Jaque, muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra estar aqui. Uma honra poder continuar a história da minha filha, que hoje mesmo no céu continua tocando muitos corações. Então, obrigada pela oportunidade. Muito bem. Então, hoje vamos conhecer um pouco mais dessa história. Para quem ainda não conhece a Jaque, não conhece a história da Maria, então a Jaque é a esposa do Pedro e mãe de duas filhas, a Maria e a Aurora. E é também autora do livro Maria, a Menina Milagre. Depois também tu nos fala um pouquinho mais sobre o livro, sobre toda essa questão aí. A gente vai ter tempo para conversar sobre tudo isso. Muito bem, muito bem. E para a gente começar com esses dois convidados, por onde que... Qual que é o primeiro passo que a gente vai ter que trabalhar aqui, Thaís? Muito bem, acho que dá para começar pensando assim, o que é exatamente providência e se providência divina é a mesma coisa que vontade divina? Será que a gente está falando da mesma coisa? Como é que funciona isso aí, Padre? Então, a providência divina, né? Existem, quando a gente fala desse assunto, algumas rusgas, alguns desentendimentos, algumas coisas assim, né? Alguns numa visão deísta, né? Tentam explicar que, bom, Deus criou o mundo, algum momento deu errado com o pecado original e Deus abandonou o mundo. Então, vamos lá, né? Vida que segue, o ser humano, tristemente, talvez abandonado pela sua sorte, própria sorte, vai e tenta, na sua vida, lucrar e lograr êxito, né? Bom, não é isso também, né? Outros acham que providência divina é só a gente simplesmente, numa atitude passiva, né? Se confiar de um modo passivo e sem um certo protagonismo na vida, né? Bom, quando na verdade não é isso, né? A providência é um equilíbrio dessas duas coisas, né? Gente, vocês e eu seguimos um Deus que é bom, né? Então, esse Deus que é bom não deixa a sua criatura, a sua criação lançada ao léu, né?
E a primeira coisa que nós temos que entender, o primeiro ato de providência de Deus, né? A primeira forma de providência de Deus na nossa vida é através da nossa salvação, da nossa alma, né? Bom, nós estamos aqui confessados, comungamos nesse último domingo, quiçá hoje, né? Quem é de comunhão diária. Por quê? Porque fizemos e fazemos tudo isso? Bom, porque nosso Senhor nos salvou, né? E essa é a primeira e mais forte e mais importante providência na nossa vida, né? O ser humano que estava, por suas escolhas pelo pecado original, né? Estava longe do seu Criador, agora por providência divina, por providência de Deus, que rompe a história, que se atravessa na história humana, nos dá o fruto da maior providência, que é o próprio Filho, para morrer na cruz e ressuscitar, né? Então, providência é a força de Deus em favor dos homens, se nós pudermos pensar isso, né? A força de Deus, a potência de Deus, o poder de Deus, a intervenção de Deus na vida dos homens, para salvá-lo e para depois pensar e fazer com que esse homem chegue à salvação, né, da sua alma. Então, providência divina é um pouco isso. Está alicerçado nisso, não é um pouco, bastante isso. Está alicerçado nisso, né? Perfeito, padre. Então quer dizer que providência não é só esperar por dinheiro. Tem gente que pensa assim, nossa, eu tô precisando de dinheiro, tô precisando de emprego, tô precisando de casa, só coisas materiais, né? E aí lembra da providência na hora que falta algum bem material, né? Mas então vai muito além disso. Temos, graças a Deus, que se tem essa confiança em Deus, né? Porque, não sei o Deus de vocês, mas o meu pode tudo, né? E é mesmo, o nosso Deus pode tudo, né? Só que, de fato, né, ficamos, às vezes, só alicerçados e só trancafiados num aspecto da providência, né? Que sim, providência financeira, né? Providência de bens, que é importante, né? E é bom, se Deus nos deu, se Deus criou, deu inteligência para criar, é bom, né? Mas nós precisamos entender que a providência é muito mais que isso, né? É muito mais do que ter as capacidades e muito mais que ter recursos, né, financeiros. Isso quer dizer tem a ver com a nossa salvação, né? E bom, aqui tem histórias que vão poder elucidar isso, né? Vocês, na vida de vocês, na vida de quem está escutando, né? Entende que providência vai muito além, né? Muito além de simplesmente ter a melhor fralda para criança, de simplesmente ter a melhor escola, ou de simplesmente ter uma conta confortável, né? Uma poupança ou um investimento confortável. Vai muito além. Vai muito além. Porque o ser humano não é só isso. O ser humano é muito além. Mais ou menos isso. Perfeito. É muito bom porque a gente costuma pensar que a providência é isso, né? Deus nos ama, né? Mas às vezes a gente precisava de uma forcinha, e normalmente é para algo um pouco urgente, assim, né? É a hora que a gente ajoelha e faz uma novena já querendo que ser atendido no primeiro dia, né? Assim, né? Justamente, né? Bom, por trás disso tem uma coisa maravilhosa, que é a confiança no nosso Pai, né? Mas Deus não é só aquele que te dá como uma barganha, né? Olha, meu Senhor, fiquei 30 minutos ajoelhado aqui, hein? Pelo menos, né, alguma coisinha. Essa coisa tem que vir hoje. Não é assim, né? E interessante pensar, gente, que nem só, às vezes, nosso Senhor, por providência, não manda só coisa boa. Né, meu filho? Por providência, Deus não manda só as coisas que nós queremos agora, mas nos manda muitas vezes provas, dificuldades. Por quê? Porque o objetivo não é nós estarmos bem, queridinhos e gordinhos, não. O objetivo é salvar a alma. Então, se o teu Deus acha que uma doença é necessário para você salvar a tua alma, então vamos lá, ele vai mandar. Como mandou na vida de muitos santos, na vida de muitas pessoas que vocês conhecem, que você conhece, está em casa, né? Então, é para a salvação da alma a providência de Deus. Para minha salvação particular, com a minha história, com os meus problemas, com as minhas fraquezas e minhas facilidades.
É aí. É aí, né? Então, com certeza, se não mandou ainda algumas dificuldades como providência, calma que vai mandar, né? Calma, relaxa, que vai vir. Uma hora ou outra vai vir. Isso eu acho que é o mais difícil de aceitar, né? Quando vem algo que a gente não quer, ou que a gente, ao contrário do que a gente pediu, ou que a gente está pedindo não vem. E aí entra a humildade, né? De entender que não é do jeito que eu quero, ou que eu estou visualizando. Às vezes não é aquilo que vai ser bom para mim, ou para minha família, enfim. Eu vivi isso na pele, né? Eu fui, claro, compreender depois, mas na hora que veio o diagnóstico da minha filha, você não quer, né? Você não quer que um filho seu tenha que não era nem no caso de uma doença, né? Era o caso de uma deficiência gravíssima que levaria ela à morte. Então, você na hora não consegue entender muito bem, né? O que Deus tem através disso. Mas, graças a Deus, eu consegui, assim, com muita dor no primeiro momento, aceitar. E depois, né? Eu vou ainda contar a história melhor, mas depois eu consegui entender o que é essa providência, né? E aquilo que você falou, como essa dor, esse sofrimento veio para, entre aspas, me salvar de um egoísmo, de uma vida vazia, enfim. Então, Deus... Salvar de ti mesmo. Exatamente. Que é o mais difícil do mundo compreender, né? Porque se Deus é bom, por que ele manda, né? Se Deus é bom, por que existe doença? Por que existe fome, né? É o mais difícil de entender hoje. A gente vê por aí, né, na sociedade, alguns debates, né? Assim, o pessoal, eu não acredito em Deus porque ele permite essas coisas, né? E até uma coisa assim, né, de você, como padre, explicar, né? Assim, por que Deus manda a dor, enfim, né? Interessante que em tudo o Senhor, ele vai nos educando, né? E esse aqui é um tema muito espinhoso, né? Porque às vezes, de fato, é um dos argumentos, né? Das pessoas. Por que Deus manda o mal, sendo que ele é bom, né? Bom, primeiramente nós temos que entender que o nosso Deus, ele é um Deus que respeita, né? Uma coisa que está muito atrelada ao caminhar cristão, né, é a nossa liberdade, né? A liberdade humana, né? É claro que Deus nunca quer o mal, né? Sim. Deus é bom e quer o bem para a vida de seus filhos. Um exemplo disso é a providência, né? Esse tema que a gente está falando. Mas por conta da liberdade humana, né, e por conta das escolhas do ser humano, né, escolhas mal feitas, né, frutos dessa liberdade dada por Deus, né, aí que nós temos muitas vezes o mal, né? Mas, padre, por que Deus dá liberdade então? Se é pela liberdade que entra isso? Bom, é porque o amor, ele pressupõe a liberdade. Por que eu e tu, nós somos livres? Para amar? Para que amemos? Tu tens um esposo? Tu tens também um esposo? Tu tem uma esposa? Bom, se chegasse um de vocês, né, com uma faca no pescoço, né, por favor, entenda, esse é um exemplo. Mas com uma faca no pescoço, né, e dissesse, como é que é o nome do teu esposo? Pedro, me ame agora, Pedro. Eu quero que tu me ames. Só serei feliz se me amar, Pedro. E com a faca, né, muito afiada, por sinal. Não iria ter amor. Iria ter uma pressão, e ele ia dizer que te amava para não morrer, né? Mas o amor não é isso. O amor, ele é livre. E vocês descobriram esse amor, né, na vida de vocês, fruto dessa liberdade, né? Bom, a liberdade, ela é pressuposto para o amor. Então, por que Deus nos dá liberdade para amar? Esse Deus que não é invasivo, esse Deus que cativa e que apaixona, mas que não obriga, né? Esse Deus que seduz. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, né? Mas por quê? Porque é um Deus que conta com a liberdade. E cada um aqui foi criado com a liberdade. Liberdade para amá-lo, né? É por isso que é tão triste e é tão incongruente, uma palavra chique para dizer estranho, né? Mas é tão incongruente um homem que se aprisiona, ou uma mulher que se aprisiona, né, através do pecado, né? Nosso Senhor já te deixou livre para que amasse, né? E nós escolhemos outros caminhos, né? Decidimos nos aprisionar com as nossas
as nossas escolhas erradas, né? Sabe o que é bom? É que nós estamos aqui para mudar isso, para nos converter, né? Bom, vocês não têm essa experiência, têm outras experiências, mas quando uma alma, né, entende depois de uma confissão, às vezes longa, lembrando que confissão tem que ser clara, concisa, concreta e completa, tá? Mas quando a gente tem, né, essas pessoas que fazem tempo que não se confessam e ali lavam a alma diante do sacerdote, né? A gente vê que entenderam que é na liberdade, né? Vocês às vezes fazem essa experiência. Eu como padre faço experiência, que eu tenho que me confessar sempre, né? Confesse-se, por sinal. Então a gente vê que é na liberdade que está o amor, né? É na liberdade, e nosso Senhor não ata nossas mãos para ir confessar, né? Nos deixa livres. Por quê? Porque o amor funciona assim. O amor funciona assim. O amor funciona na liberdade, né? E só com o coração livre das coisas que nos afastam de Deus é que nós vamos amar verdadeiramente o nosso Senhor, né? Só assim. Muito lindo. Esperemos no final da nossa vida sermos livres a tal ponto de só querer Deus, né? Só querer Deus. Nosso sentido de viver. É porque tem a questão de... tem a maldade, né? Mas muitas vezes quando a pessoa tá imersa em algo ruim, ela só vai enxergar o ruim, né? Mas o quanto de bondade existe no mundo, né? Que também é feito por liberdade, Sim. né? Também feito por um ato de liberdade, né? Uhum. Então a gente... claro que a gente tem que ajudar quem sofre, a gente tem que pensar na consequência da liberdade humana que gera o mal, mas a gente não pode esquecer o resto, né? Tem alguns pacientes que eu atendo que de vez em quando eles falam assim, mas se eu sair, o que vão pensar de mim? E eu sempre falo assim, tá, mas tem muita gente que pode pensar coisas boas de você, né? Como se o mundo fosse sempre muito mal, né? Se estivéssemos cercados de lobos que vão em algum momento estragar a nossa vida. Ou então, né, quando a gente fala em providência divina, tem muito aquele pensamento eu tenho medo que algo bom aconteça, porque normalmente na sequência vem algo muito ruim. Como se tivesse uma economia divina, assim, né? Sabe? Tipo... Isso tá muito bom, né? Tipo, essa fase tá feliz demais. Tá bom tudo dando demais pra certo. ser verdade. Lá a vem. pessoa sempre... E aí, assim, não interessa quanto tempo aconteça. Se é 2 semanas depois ou 2 anos depois, acontece algo ruim e fala, ó lá, né? eu não falei que ia acontecer um negócio ruim, entende? Acho que vem assim, também de ficar esperando que só vai ter coisa boa, né? De que a vida, então, o tempo inteiro vai ser tudo confortável, tudo agradável. E as pessoas acham que a felicidade é a ausência de problema. E não é, né? Eu com a Maria, eu vivi isso na pele. Era uma situação que quem estava de fora, quem não compreendia o que a gente estava vivendo, nossa, tinha pena da gente, né? Coitada da Jaque, do Pedro, vivendo aquilo, mas era tão transformador, era tão profundo, assim, que é até difícil de falar, né? Eu vivendo em casa ali com uma filha que tinha uma deficiência gravíssima, né? Que não... Minha filha não enxergava, minha filha não tinha os olhos, né? Era assim, ela veio na forma humana mais grave possível. E podia ser, né, assim, uma coisa terrível, uma coisa, nossa, coitada de mim, mas não era. Então, e isso mostra, não que, porque eu sou boa, porque não isso me mostre, para quem acompanha, né, a nossa história, que Deus é muito bom e que do sofrimento ele tira coisas boas também, né? E depende de como a gente vai reagir àquilo e como a gente vai lidar, né, no dia a dia, como a gente vai enxergar, né? E era isso que Deus, a providência entrou nesse sentido ali, né? Para me sustentar e para me mostrar que era possível encontrar sentido naquela situação muito difícil, né? E que a morte batia ali na minha porta a qualquer momento, até que chegou, né? Mas que a providência não faltou em momento algum, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Daqueles que amam. Mas tudo concorre para o bem, né? Existem 2 formas, né? Sempre de receber, né, o sofrimento, né? Maneira cristã, em estado de graça, e a maneira que não é cristã, né? Como o Senhor ele vai nos ensinando, né, a viver que, sim, por mais que humanamente a coisa, nossa, isso é terrível, isso é uma tragédia, né? Sei lá, essas tragédias aí, um acidente, né, muito feio, ou qualquer outra situação da vida, né? Nós pensamos, né, que daqui a pouco
é um mal e não tem saída. Não, peraí. Tudo concorre, né? De um mal, Deus tira um bem. E um bem, às vezes, muito maior do que nós conseguimos pensar. Né? Bom, nós temos aqui hoje um exemplo vivo, né? Hoje você, a tua filha, a tua família é um exemplo disso, né? Que tudo concorre para o bem. Né? O triste é nós pensarmos quantas pessoas elas não evoluem, né? Ficam com uma certa imaturidade, né? Isso é um grande passo de maturidade. Descobrir na cruz, descobrir na dificuldade, né? O desígnio de Deus e também a providência de Deus, né? Sim. A providência de Deus. Então até vai uma dica aí, né? Como nós aqui, né? Como tu estás aí, estás enfrentando as tuas cruzes e os teus problemas, né? Como uma menina ou um menininho birrento, né? Que cruza os braços, não gostei, Deus, né? Ou na postura de um santo, né? Senhor, obrigado. Obrigado porque mesmo aí o Senhor me educa, né? E mesmo aí eu vejo que o Senhor me quer bem, mas não só bem, me quer muito bem. Não só isso, me amas com predileção e me amas como um filho. Obrigado. Verdade. Porque enquanto eu vivia aquilo, né, e eu acho que assim, se a gente tá numa dificuldade e pensa que, aqui eu tô falando no caso assim de doenças que a gente sempre vai ter alguém na família, ou vai ser a gente, ou isso é algo que tá presente, né, na maioria das famílias, assim. Então se você acha que é só esse mundo, né, então vai morrer e acabou. Né? Se você não acredita em nada depois disso, é desesperador, né? E eu vejo, porque assim, eu conheci muitas mães no meio da jornada assim, com a Maria, e o que me salvou, entre aspas, naquele momento era a fé. É acreditar que a Maria era daquele jeito, o corpinho tinha limitações, mas ela tem, né, uma alma que é eterna. Então, essa era a esperança, né? Era esse olhar que sai do plano terreno, né, que é só matéria, porque se eu pensasse assim, é só matéria, né, então quando ela morrer vai acabar, acabou tudo, aí é desesperador, mas como eu sabia que sei que existe algo além, então isso até hoje assim, para mim, pro Pedro, é o que nos conforta e é o que nos dá esperança, assim, e não só em relação a Maria, é na minha vida mesmo, porque se a gente olhar assim, pensar, é só esse mundo aqui, então qual que é o objetivo? É ganhar dinheiro? É buscar bens materiais? É viajar? Tudo isso passa, ele tem uma felicidade momentânea que acaba rápido, né? Você vai, conquista, e daqui a pouco, tá, era só isso, aí você quer outro, e não preenche, né? Eu tô lendo Sínteses da Fé Católica, né? E ele fala isso, que todos os bens, os recursos materiais, eles têm um fim, né? Eles acabam e a gente tem uma sede que Deus colocou no nosso coração de buscar algo maior. E a gente pode olhar para a realidade, a gente vai ver isso. Mesmo em quem não é religioso, todo mundo está buscando um bem, está buscando uma felicidade, né? E se você coloca essa esperança no mundo, né, em coisas materiais, você vai viver angustiado, frustrado, porque não vai preencher, né? Aí você vai buscar um vício, você vai buscar prazeres carnais, né? Prazeres, enfim, álcool, entre outros, né? E nunca vai te saciar, né? Então, esse foi uma das maiores lições da Maria, assim, né? Me fazer refletir que o céu existe e que é lá que um dia eu quero, né, estar, e que eu não preciso temer que isso aqui vai acabar, porque para ela acabou, mas que a alma dela continua, sabe? Então, acho que vai também um pouco de acordo com o que você estava falando, né? O que a Jaqueline quer dizer, né, e que é muito importante, Jaqueline, aquilo que o nosso mundo, ele se esqueceu, né? Preste muita atenção, né? Isso é um corte, talvez, né? Qual que é a finalidade do ser humano? Cada coisa criada tem um porquê existir, né? Tudo tem um porquê. Essa bela xícara, né? Do podcast Tertúlia, né? Qual que é a finalidade desta caneca belamente esmaltada, né? Qual que é a função, qual que é a finalidade dela? Bom, é conter um líquido, né? Nesse caso, um café muito saboroso, né? Sem açúcar. Mas aqui está, né? Conter, com a finalidade é conter um café, né? Um líquido. A finalidade desse microfone, né, que está aqui, né? Muito bom por sinal.
bom, é que capte minha voz e que o pessoal aí use para os fins, né, audiovisuais. Bom, o porquê do telefone aí, né? Bom, para mandar mensagem, para poder chegar nos lugares como eu cheguei aqui, para pedir um Uber, para mandar mensagem, enfim, para ligar, né? Cada coisa tem a sua finalidade, né? Qual que é a finalidade do ser humano, afinal de contas, né? Por que nós vivemos? E muito atrelado com aquilo que tu disseste, né? Bom, fica sem sentido, né? Por que fica sem sentido? Porque muitos no nosso mundo estão vivendo longe da sua finalidade. Estão vivendo fora. Isso é um grande erro. E a gente, católico, tem que gritar para as pessoas, né? Como a gente está gritando agora para você, né? Nessa sala aqui. Por que tu existe? Bom, talvez tenha vivido a tua vida todo o tempo remando e tentando buscar essas respostas. Mas hoje eu vou te dizer por quê. Para três coisas. Primeira, tu existe, tu vive, respira, estás aqui, nasceu do teu pai, da tua mãe, não sei de qual jeito, não sei quer dizer, o jeito eu sei, mas pode ser cesárea ou pode normal. Mas não sei qual que é a tua história, mas independente da tua história, você nasceu para conhecer a Deus. Então, estás aqui para conhecer esse Deus que te ama, esse Deus que é grande. Não poderás conhecê-lo totalmente aqui, mas uma boa parte através da doutrina católica, sim. Através de livros, através da vida dos santos, através dos evangelhos, através da Sagrada Escritura, consegues conhecer nosso Senhor. Depois de conhecer, por que tu estás aqui, por que tu vive, por que tu respira? Para que conhecendo esse Deus, ames esse Deus. Para que conhecendo a Deus, ame a Deus. Então, olha que interessante. Assim como é a finalidade dessa xícara, é conter um conteúdo, assim como é a função do celular, ligar, a função de GPS, enfim, te auxiliar nas coisas, a tua função, o teu porquê existir, está em conhecer e amar. Mas também uma terceira finalidade tu tens: servir. Estás aqui para servir. Aqui eu estou falando com homens e mulheres, casados, né? Bom, sou sacerdote. Nossa vida, o ministério, meu ministério sacerdotal, mas também o vosso sacramento, né? O sacramento que receberam, ambos são de serviço, né? Então servimos a Deus, vocês através das crianças de vocês, do marido de vocês, da vida conjugal, eu através do meu ministério sacerdotal, né? Então, por que tu estás aqui? Por que vives e respiras? Por que Deus te colocou no mundo, criatura de Deus? Para conhecer, amar e servir. E é justamente o que a Jaqueline falava. Quando nós não fizemos isso, nós não desempenhamos o nosso papel básico. As outras coisas, elas vêm de acréscimo. Mas se tu, meu filho e minha filha, não conhece, não ama e não serve, me desculpa, e com todo jeito eu falo com isso, mas não serves para muita coisa. Uma canequinha linda dessa, furada, não serve para nada. O microfone, aqui o pessoal da técnica tá aqui para me dizer melhor que eu, né? Pode me orientar. Um negócio desse, como é que é o nome? Microfone que não funciona, não serve para nada. Um telefone que não funciona ou que está descarregado não serve para muita coisa, vira peso de papel. Ser humano que não desempenha as suas funções basilares, o seu porquê basilar, a sua finalidade, tá muito mal. E essa é a nossa luta, queridos filhos. E aí entra a providência do nosso Deus, né? Aí entra a providência de Deus, que nos aponta e nos tira disso. Talvez você ouvindo isso hoje, talvez seja a providência de Deus efetivamente na tua vida. Talvez precisava escutar isso. Talvez estava remando aí para outro lugar quando era para remar para outro, né? Sim. Bom, talvez ativamente nesse podcast, Tertúlia Podcast, talvez Deus tenha entrado na tua história e tenha te dito isso. Para que serve? Não é para viver com uma polenta por aí. Conhecer, amar e servir.
Sim. Né? Tem uma coisa que, porque assim, muitas mulheres me mandam mensagem, eu até tô fazendo um trabalho é um direcionamento, né? Eu atendo mulheres individualmente e elas, enfim, trazem ali questões do que estão vivendo e aí baseado tanto na minha experiência e no que eu estudo, eu tento orientar de alguma forma, né? E aí eu vejo que, assim, existe muitas querem buscar a fé, muitas pessoas querem ter fé, mas elas questionam muito e além de questionar, elas colocam, por exemplo, a Igreja Católica, as coisas que aconteceram no passado, que claro que houve muitos erros humanos, né? A gente tem que lembrar que na história da humanidade, em qualquer área que você for ver, houve erros humanos, mas isso não é porque Deus é ruim, foram essas pessoas que erraram, né? Então, eu vejo que existe uma busca pela fé, mas se não existe uma humildade em tanto assim, entender que você não vai ter resposta para tudo e você vai levar um tempo para compreender e vai precisar viver com algumas dúvidas. A gente não tem resposta para tudo. Eu não tenho resposta por que minha filha veio daquele jeito, né? Por que ela faleceu? Eu não tenho. Mas aí entra uma certa humildade, entender assim, tá? É muito óbvio que a gente não vai ter resposta para tudo e que Deus não vai aparecer para mim, para confirmar tudo isso, né? Então, entra aí uma certa humildade, porque eu vejo que existe uma certa... Não sei se seria, não é arrogância, uma soberba, não sei não, mas isso eu não acredito, não, mas isso não dá para acreditar, mas isso quem inventou foi o homem, né? E aí a pessoa fica naquela e não consegue se abrir para uma fé maior, né? Que precisa dessa humildade mesmo, que eu vivi forçadamente, né? Que quando o sofrimento se apresentou, eu não tinha escolha, assim, eu já tinha uma certa fé que era mais ou menos, mas na hora ali da prova eu precisei colocar em prática essa humildade, né? Então, até para quem está assistindo, assim, muito do que eu hoje consigo ter de fé, ainda falta muito, eu preciso melhorar muito, é claro, mas vem de uma certa humildade que eu aprendi a ter vivendo tudo isso com a Maria, né? Que eu não vou ter resposta para tudo mesmo e não vai ser a fé não vai ser assim totalmente racional. Ela também não é totalmente sentimental, não fico esperando sentir Deus, claro. Não, também não é isso, mas também não dá para explicar a fé, dá para explicar a religião, sim, Deus, né? Mas não dá para nós, com a nossa limitada inteligência, querer captar tudo, entender tudo e só seguir quando tudo ficar muito claro, sabe? Porque você vai viver buscando, então, outras alternativas. Você vai viver, mas eu vou buscar explicação em outra coisa. Não, mas um outro lugar vai ter uma resposta mais rápida. Eu vou querer uma mensagem de Deus mais rápida. Aí vai buscando caminhos que às vezes, o que vai vir de Deus vai demorar um pouco mais e a pessoa não quer aquela espera. Ela quer rápido, ela quer descobrir, o que vai acontecer no que vem? Eu quero saber, eu quero... E a gente precisa confiar, né, nessa providência divina mesmo, né? E ter essa humildade. Acho que isso é muito importante para quem está no caminho de querer ter mais fé e para mesmo quem já está ali no caminho, né? Entender que não vai ter resposta para tudo, mas que dá sim para, com muito estudo, né? Lendo livros, buscando uma direção espiritual, também compreendeu que às vezes sozinho a gente não vai conseguir mesmo, né? Nessas situações eu costumo imaginar, faço uma analogia que é como se você estivesse numa guerra ali, sei lá, escondido ali embaixo da mesa da tua casa e uma bomba cai em cima da tua casa, né? Então imagina, assim, a primeira coisa que vai acontecer é, enfim, você vai ou apagar por um tempo, desde que você não tenha falecido, e vai ficar aquele som, né? No seu ouvido, assim, né? E aquela poeira, né? Então, ou seja, é muito difícil quando você fala, é visível, assim, que é muito difícil num primeiro momento você falar, não, eu entendi o que aconteceu aqui, né? Então, até a poeira baixar vai um tempo, né? Até tem gente que faz a comparação do peixinho no aquário, né? Você dá aquela balançada até a areia baixar para o peixinho voltar a ver, vai um tempo, né? Sim. E às vezes as pessoas não têm paciência para esperar aí, já sai desesperada andando, correndo, daqui a pouco ela tropeça e acaba, às vezes, né? Vamos dar um exemplo, essa analogia. Estoura a bomba, você levanta, mal tá em pé, de repente você cai, aí sim você se machuca, né? Mas digamos, vai ter que abaixar a fuligem. Quando abaixar a fuligem é que você vai ver o estrago, né? O que sobrou da minha casa. E isso também vai demorar um tempo, né? Tipo, até você ver que, tá, mas tudo sumiu, tudo quebrou. Será que não tem nada que presta embaixo dos destroços aqui? Escombros, assim. Pra então você, já menos impactado, já entendendo um pouco o cenário, saber o que você vai fazer, né? Sim. Então, quando você fala, eu vejo isso diariamente, óbvio, né? No consultório da questão de pacientes, assim, muito ansiosos mas o que isso significa?
E o problema não é nem o que isso significa num quadro geral. O cara conversou comigo e hoje não viu meus stories. O que isso significa? Eu falei, eu não sei, entende? Ah, não, porque bem na hora que eu ia fazer uma prova, tudo mais, eu peguei lá, né? Eu peguei um Covid. O que isso significa? Sim, sabe? Essas coisas que acontecem, tudo sabe? tem um porquê Não. por trás, E aí sai caçando ali, eu falo, não, eu não sei, né? É aquela coisa assim do, calma, você não vai conseguir, né? Igual você falou, a gente não vai conseguir explicar tudo, porque o padre me corrige. Se a gente explicar Deus, a gente marca Deus, né? Tem uma cota de mistério na providência divina, em que faz parte da nossa entrega, né? A gente só pode se entregar a Deus totalmente porque uma parte dele é mistério, senão eu teria segurança, né? Aquela coisa como é que é? Eu dou o passo e Deus bota o chão, aquele tipo de coisa. Só acontece isso por quê? Porque eu não estou vendo o chão, né? Então, nesse sentido, assim, né? De olhar que você tem que esperar um pouco. Né? Tem o tempo de Deus, e às vezes o tempo de Deus espera um pouco. Perceba que você é impotente, perceba que você é incapaz, perceba que você também é falível, que você é frágil, não é mesmo? Não, e aí também, assim, reconheceu tudo isso, não é pra, ai meu Deus, eu sou uma pessoa terrível. Não, você entende, beleza, eu sou limitado, todos somos, né? Mas tem pessoas que se dedicam mais para melhorar isso. E aí você fala, então qual é o caminho, né? E a gente ouve muito assim, se ame do jeito que você é, né? Mas até que ponto, né? Porque se eu olho para mim e só vejo que só tem desordem, só tem caos dentro de mim, como que vou me amar desse jeito, entende? Então eu tenho que reconhecer, tá? Então não tá bom aqui e eu vou melhorar, né? Seja, enfim, aí a gente tá falando de virtudes, né? Tá falando da fé, em todos esses aspectos. E ter essa humildade, né? De, como você falou, às vezes a pessoa quer tudo muito rápido, quer uma melhora rápida, ela começa a mudar um pouquinho, eu tô colocando em prática, mas não tá acontecendo nada, né? Às vezes eu vejo assim, muitas mulheres vêm me procurar por questões do casamento, né? Então, mas eu tô fazendo, eu tô tentando, eu falo, calma, né? Eu tô junto há 8 anos do Pedro. Tem coisas que tanto eu quanto ele só foi conseguir recolher frutos agora, 8 anos depois, né? É difícil, para nós é difícil mudar, imagina para o outro, que às vezes nem tomou consciência ainda, né? Então, ter essa paciência de que as mudanças vão levar tempo dentro de nós, né? No casamento também, e na vida, na fé, que é o que a gente tá falando também, não vai ser do dia para a noite, né? E estar disposto a querer entender, né, e se entregar para isso, né? Uma coisa que eu falo para algumas moças é assim, quando você começa uma faculdade, são 4, 5 anos no mínimo, né, para você entender aquele assunto, dominar aquele assunto, e a pessoa começa a trilhar ali o caminho da fé e quer entender tudo muito rápido, quer compreender, né, essa realidade humana, digamos assim, muito rápido, e não vai ser do dia para a noite, né? Você começa, vai praticando, mesmo sem entender muito, mesmo sem acreditar muito, e a coisa vai acontecendo, né? Aos poucos. O tempo, né? Às vezes, nós falamos que, bom, o tempo, ele é um grande aliado, né? Na nossa vida espiritual, na nossa formação humana, né? Formação da nossa afetividade, a formação de todas as nossas áreas, né? E a providência, né? Interessante que nós temos que confiar a tal ponto que esse tempo, né, que nós temos para ser melhores, fazer com que, se tudo dependesse de nós, mas esperar como se tudo dependesse de Deus, né? É um pouco o segredo, né? Ter pressa, porque você não pode, daqui a pouco não tem todo o tempo, né, do mundo, mas ter pressa em mudar, mas esperar o resultado como se tivesse anos, porque isso é fruto de colocar a vida mesmo encarnada, a vida mesmo, com nossos problemas, com as nossas virtudes e vícios, né? Colocar diante de nosso Senhor, né? Se Ele quer que eu seja santo, bom, vai me dar graça. E aí nós observamos uma grande dificuldade, às vezes, de confiarmos na graça. Às vezes, nós achamos que a graça quem dá é o nosso esforço. Mas não. O esforço ele faz parte, por quê? Porque a graça pressupõe a natureza. Eu diria um santo famoso.
A graça pressupõe a natureza. Mas entender, meus filhos, que quem faz e quem dá graça e quem te faz santo é Deus. É o Espírito Santo. Então, meu filho, minha filha, pode fazer 2.429 novenas. Podes ficar 367 horas de joelhos. Podes ler 229 mil vezes a Bíblia. Mas se Deus não te der a graça, filho. Então, padre, quer dizer que eu vou me largar nas cordas? Não é isso. Não te larga nas cordas. Tens que pelear. Tens que lutar. Mas tem que esperar como se ele desse tudo. E é mesmo. É ele que dá tudo, né? Essa é uma linha tênue, né, padre? Porque quando a gente fala de providência, fica aquela coisa assim, Deus vai providenciar tudo que eu preciso. E aí a pessoa tem essa tendência de sentar e se acomodar e não fazer muita coisa porque Deus vai providenciar, O né? Joãozinho, Não era né? assim? Não era assim que era pra fazer? Não é. filho. Ah! O Joãozinho chega na sala do padre, senta lá na cadeira, né, na frente do padre. O padre já pega a estola, acho que é confissão. Não é confissão, padre. Então tá, larga a estola e fala: padre, sou casado há 2 anos e hoje a minha folha, né, ou o meu gasto com a minha família, meus filhos, com a minha esposa, é 10 mil reais, padre. Tá, meu filho, ótimo, né? Então, padre, eu preciso desses 10 mil reais, né, todos os meses, né? Bom, que bom, meu filho, que maravilha. Então, padre, eu vou confiar na providência. Que bom, meu filho, graças a Deus, confia na providência. Mas, padre, vou ficar em casa o dia todo. Meu filho, não vais conseguir esses 10 mil reais para manter a tua família e você. Não vais conseguir. A providência, ela é eficaz, ela é real e ela vem de Deus. Mas, Thaís, se tu não acordar cedo e ir trabalhar, Jota, se tu não ir cedo campear lá o que tu precisa campear, né? Se você, Jaqueline, não te esforçar, ou se o Pedro, teu marido, não te esforçar, não vai vir. Deus conta, e aí entra a liberdade de novo. Deus conta com o teu esforço. Né? Então, providência anda de mãos dadas, anda unida com o teu fazer também. Né? Então, vamos lá. Quer escolher os frutos? Planta, né? Planta com a ajuda do teu Deus. Mas planta. Né? Não, principalmente os homens aí, né? As mulheres, elas são mais espertas nessas coisas, né? Isso é Mas verdade. os piá, né? Os piá são piá, né? A gurizada às vezes tá meio perdida, né? Meu filho, vamos lá, cara. Providência de Deus. Amém, glória a Deus, que maravilha. Mas faz por onde? O teu Deus conta com as tuas mãos viris. Deus conta com o teu cérebro adaptado às circunstâncias para que promovas o bem da tua família, né? Gurizada, vamos lá, né? Piazada, bora. Bora trabalhar, né, Sejamos padre? homens, né? Bora trabalhar. Tem até aquela passagem, agora não sei de qual carta, padre, mas o senhor deve saber que São Paulo diz, né? Aquele que não trabalhar, não coma. Né? Não deve comer. Bom, você pode ver que eu tô trabalhando bastante. Muito bom. Mas assim, Padre. quem não quer trabalhar não deve comer, né? Então, Sim. cada trabalhador tem direito à sua paga, né? O seu salário. E tocando nesse assunto, padre, agora eu fiquei curiosa por uma questão. Quando a gente pensa naquelas realidades assim, tipo seguro de carro, seguro de vida, seguro disso, seguro daquilo, a gente pode dizer que isso é uma atitude prudente na vida ou isso é uma desconfiança de que Deus vai faltar em algum momento com a providência? Bom, meu filho, aí vamos para minha filha, vamos para as linhas tênues, né? Na nossa paróquia de Canela, nós temos seguro para tudo, né? Porque a serra é um lugar alto, quando dá vento, passou, não me lembro que ano, mas passou um tornado forte, né? Fazem, eu acho que 3 ou 4 anos que o santuário Nossa Senhora de Caravaggio, até se quiseres visitar, fica à vontade, lá em Canela. Ele foi totalmente destelhado, né? Porque por um probleminha lá, um seguro, né? Mas todas as nossas estruturas, todos os nossos meios de locomoção lá, os carros, né?
tem seguro. Isso é uma questão de prudência. Porque fatalidades, porque problemas acontecem até com padres, até com pessoas boas, até com católicos. Isso é uma questão de prudência. Então, me perdoem aqui, mas tolo ou ignorante ou burro é aquele que não conta com a prudência, né? Em todos os campos da vida, né? É necessário sermos prudentes. E a prudência, ela passa por esse cuidado. Então, faça o seguro. Faça o seguro, porque esses seguros não cobrem só você, às vezes cobrem terceiros também, né? Então, faça, né? Faça o seguro. É importante. Eu acho que o problema é quando a gente acredita que vai chegar um momento em que estaremos extremamente seguros que não correremos nenhum tipo de risco, né? No céu, mas até lá tem água para rolar, né? Tanto que tem uma frase que eu gosto muito, que é o be brave, not safe, né? Busca a coragem e não a segurança, né? Porque hoje em dia, quando a gente fala de providência divina, as pessoas elas ficam com medo, né? Pô, mas se eu for contar com a providência, aí lascou, né? Vamos dizer assim. Porque daí eu não tenho a segurança, eu não tenho... Então, quando você fala do busca por onde, muitas vezes as pessoas têm medo de buscar por onde e na primeira tentativa dá errado, né? O jovem que tem que procurar emprego. Mas eu vou procurar emprego e se não me aceitarem? Você procura outro. Você procura outro, entende? Então fica essa esperança de que a qualquer momento... a qualquer adversidade, aí todo o meu esforço foi jogado fora, né? É aquela coisa, né? Padre, ou Jaqueline, ou J, ou fez. Qual que é a melhor forma, a maneira mais segura de se escalar, né? De escalar uma parede? Não escalar. Não é sobre isso, né? Qual que é a melhor forma a maneira mais segura de esquiar? Não esquiar. Não. Peraí. Deus nos colocou aí para nós conquistarmos as coisas com bravura, com coragem. E a coragem é uma virtude, né? Uma virtude que nós aos poucos nós vamos criando, né? Aos poucos não vamos criando, mas vamos adquirindo, né? Deus por sua graça vai nos dando. E como é necessário hoje, né? Mais do que nunca, sermos homens e mulheres corajosos, né? Para ser santo, precisa ter coragem. Hoje, para se unir ao esposo ou à esposa, precisa-se coragem, né? Hoje, para cumprir os desígnios de Deus no matrimônio, preciso coragem. A igreja fala a abertura à vida, por exemplo. Coragem. E eu vejo muito que essa questão da coragem, muitas pessoas ficam muito tomadas por medo, né? Então, é como se elas só conseguissem enxergar, tanto na vida delas ou quem está ao redor, coisas ruins, né? Então, nada é bom, tudo tá um caos, isso tem vários fatores. Às vezes ela veio realmente de uma família ali muito problemática, tudo. Então, essa pessoa não consegue enxergar que... Aí você vai falar de providência, ela fala, mas como assim? Na minha vida tudo dá errado, né? Elas conseguem ver, acho que por uma ótica, assim, muito pesada, muito negativa. Então, vai ser difícil mesmo ela confiar numa providência, né? Porque se o olhar dela já tá treinado para enxergar o pior em tudo, né? E para não conseguir... Porque tudo vai ter um lado bom, alguma coisa vai ter de bom, né? Seja, eu sei, às vezes, você tá passando uma dificuldade financeira, uma dificuldade no casamento, mas algo de bom tem ali, né? Então, essa questão, acho que o medo, né? Hoje a gente vive numa época de, sei lá, se você vê muita tragédia, muita notícia, as pessoas vão ficando ansiosas, elas vão ficando tomadas por medo, né? E aí isso atrapalha até a fé, porque ela começa a olhar o mundo, fala, nossa, mas o mundo tá um caos, como que eu vou ter filho nesse mundo que tá um caos, né? Mas sempre esteve um caos, né? Se for ver assim, sempre teve. E, então, acho que a fé, ela entra, mas entra também o cuidado emocional e o cuidado de, sim, como que você está enxergando o mundo? O que você acredita? O que está enraizado aí? Porque tudo isso vai interferir na maneira que você enxerga, né? Eu não quero ter filho porque tá difícil demais. Mas dá para dar um jeito, né? Dá para, enfim, então eu vejo muito isso, né? O medo de tá tomando conta das pessoas e paralisando elas, né? Não vou casar porque não dá, porque não tenho dinheiro. Nosso casamento foi uma coisa assim, que foi providência, não teve outra explicação, foi na pandemia, a gente morava junto, mas porque antes não entendia o porquê de casar na igreja, mas quando a fé foi crescendo, a gente falou, o que a gente está fazendo? Morando junto sem estar casado. Então, nós casamos na pandemia, Maria aqui,
A gente não podia gastar, porque a gente estava numa fase assim, muito, muito difícil financeiramente falando, né? A Maria, enfim, eu me dediquei a ela todos esses anos. E aí a gente falou, não, mas tem que casar, e não vai ter festa. Festa, quando eu digo casar, é casar na igreja, né? Não era festa. Mas ainda assim tem algum custo, né? Casar na igreja. Falei, nem que eu case com uma blusa branca, mas eu vou casar. E deu tudo certo, assim, cada um foi dando uma coisa. No final eu entrei com vestido de noiva, teve até uma pessoa tocando violino, algo que ia ser assim, não ia ter nada. Então teve a providência aí, né? Mas claro, nós agimos também, a gente fez a nossa parte, né? E que Deus deu ali a cartada final, de, tipo, tem que casar agora. E aí eu pensava, como? Meu Deus. E foi em um mês. A gente, quando conversamos com o padre, decidimos casar, marcamos para daqui a um mês. E tudo deu certo, assim. Então, imagina se eu ficasse, não, mas é pandemia, mas eu não tenho dinheiro, mas a minha filha mas pode e os pegar... 100 convidados que eu ia chamar? Não tinha como. Era pelo sacramento. Foram 30 pessoas, nem 30 pessoas foram, mas é mais ou menos isso, assim, né? De limpar o olhar, né? De tirar, tem dificuldade aqui, mas eu vou dar um jeito, aí entra a coragem, né? Eu vou dar um jeitinho aqui, Deus vai me ajudar e vai dar certo, né? E assim foi, né? Então, nosso casamento foi... É interessante porque a providência, quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a olhar para as coisas e também esperar menos delas, né? Ou seja, você falou, não, a gente vai casar daqui a um mês, não, mas eu quero um casamento daquele... Aí pronto, né? Esquece, pedir para se frustrar, né? Exatamente. Aí você não consegue reconhecer os pequenos ganhos, você não consegue se alegrar com a coisa, porque sempre você está frustrado, né? Então também tem isso, às vezes a providência age, a gente faz por onde, como disse o padre, a providência age, mas não é o suficiente pra gente. E eu já recebi mensagem assim, já que eu quero casar, mas a gente não tem dinheiro pra festa. Falo, mas você quer a festa ou você quer o casamento na igreja, né? Se não tem como fazer a festa, não faz. Isso é coisa do brasileiro, né? Que quer gastar 100 mil numa festa. A gente faz um bolo. Minha irmã fez um bolo e nós voltamos da igreja, comemos o bolo e pedimos pizza. Assim, foi maravilhoso, sabe? Enfim, então, é como você falou, né? A pessoa... joga a expectativa lá em cima, ela quer, né, a festa dos sonhos, eu não precisava de uma festa dos sonhos, né, e deu certo, então, é isso, a gente fica mais grato, né, quando Deus age, né. Porque parece que assim, se Deus providenciar muito, significa que eu sou muito abençoado e muito especial. Também. Às vezes não é tanto, né? Na verdade é o contrário, talvez, né, porque se a gente olha a vida dos santos, gente que, né, que passou perrengue na vida. Essa lógica que é engraçada, né, os santos passam um monte de perrengue, um monte de dificuldade, do cara fala, não, eu quero ser santo, mas fica triste porque não teve, sei lá, né? Teve pizza no caso. Santa Teresa d'Ávila que diria. Um episódio que aconteceu na vida dela, né? Santa Teresa d'Ávila, ela reformou muitos carmelos, né? Então, ela fazia parte da missão dela, então, né, dada por Deus, viajar, fazer as viagens, assim, né? E, bom, não é hoje em dia que você entra num carro e tá tudo bem, né? Não. Ar-condicionado. Não era ali e tal, estofadinho, tudo seguro, portas com trancas, nada disso. Essa santa, ela foi, né? Tinha um mosteiro no monte, assim, no morro, né? Tinha que passar por um morro, né? E, bom, carroça, boi, né? Puxando, e era uma tempestade, estava chovendo, né? E interessante que passou por um tronco a roda e quebrou o eixo, né, da carreta ou carroça, né? E a Santa Teresa com a cara no chão. Ela estava bem sentada na roda, com a cara no chão, né? Bom, sujou o hábito dela, sujou a face, né, o rosto dela. Ela olha, uma espanhola, né? Ela olha, mas Senhor Jesus, estou indo lá recuperar aquilo que está perdido, fazer a tua vontade, e me tratas assim, me coloca com o rosto no chão. Ela ouve Jesus falar, Teresa, é assim que eu trato os meus amigos. E Teresa, para dar a última resposta, né, falou, bom, não é à toa que tens tão poucos amigos, né? Não é à toa, Senhor. As coisas ruins, filhos, acontecem. Né? Acontecem. Mas mesmo aí, na possibilidade das coisas ruins, temos que ter coragem. Né? Um grande indício e uma grande característica daquele que não vive conforme a providência, ou que não vive na providência, é o medo.
Então o camarada, ou a camarada, nossa palavra é ruim, ou a filha de Deus, ou outro filho de Deus, ela fica como que amarrada e com medo, porque não confia, né? E uma outra característica de quem não confia na providência é um pessimismo, né? É um profundo e constante pessimismo, né? Poxa, vai dar errado. Poxa, vai chover, né? Pô, nós temos a nossa festa do Caravaggio lá, né? Padre, vai chover, padre, não vai dar certo. Não vai chover. Deus está conosco, né? Padre, tem lá a promoção, vai dar errado, padre. Não vai dar certo, né? Padre, eu não vou conseguir me converter, eu sou muito... Vai dar. Tem essa vida, tem o tempo. Padre, esse vício aqui tá difícil, eu tô remando, padre, não vai dar. Para de ser molenga e vamos confiar na providência. Deus provê. Deus proverá. No alto do monte de Moriá, né? Ele proveu o carneiro a Abraão, né? No alto do Calvário ele proveu o próprio filho. Providenciou aquilo que era inviável, aquilo que não podíamos imaginar, que é a salvação do gênero humano. Então ele vai dar um jeito. Mas faça por onde? Sim. Espere em Deus. Mas faça por onde? Verdade. Com esse combo, vamos chegar até o céu. Maravilha. E eu acho que a gente, agora, já que falamos tanto de providência, o pessoal deve estar esperando aí, porque a gente falou que tinha histórias, né? E eu acho que é bom a gente contar um pouquinho disso, porque o testemunho de vocês é muito importante. Eu acho que a gente acaba aprendendo muito com, né, quando a gente fala, né, a gente lê as histórias de santos, por quê? Porque ali tem uma história concreta, né? Então poder ouvir de vocês como é que foi essa providência na vida de vocês, tá? E vamos começar com você, Jaque. Conta um pouco dessa história da Maria. Bom, meu nome é Jaqueline, vocês já me apresentaram. Eu tenho 2 filhas e eu tô aqui para contar a história da minha filha Maria, né? E eu vou tentar explicar um pouco como tudo aconteceu, né? Eu tinha 24 anos, já morava junto há 2 anos com meu marido. Eu trabalhava como modelo, morava em São Paulo. Tava assim na melhor fase da minha carreira, né? Pegando trabalhos bons, na melhor fase financeira também. Tava na faculdade de psicologia. E engravidei, né? Foi muito bem aceito, porque eu queria ter filhos, né? Eu não estava evitando, mas também não estava assim, tentando, né? Porque eu era uma católica de IBGE na época, né? Enfim, mas assim, a gravidez foi muito bem aceita. E a gente começou já a sonhar, né? Com aquele filho, né? Aquele início de gravidez. E aí, num exame de 12 semanas, que é o exame de 3 meses, veio a notícia que minha filha, até então eu não sabia ainda se era menino ou menina, mas que o meu bebê tinha anencefalia crânea, que é uma condição muito grave, né, que onde o crânio normalmente para de desenvolver aqui, né, não tem um padrão, uns um pouco mais, um pouco menos, e aí o cérebro fica para fora, então o bebezinho não aguenta, né, porque é muito grave. E tem uma lei que você pode fazer o aborto, então quando você recebe a notícia, pelo menos para mim foi assim, a médica, como tentativa de me acalmar, né, que é uma notícia que você fica assim, não é que seu filho vai ter uma deficiência, não, seu filho não vai viver, né, então já é uma notícia que você já entende, assim, parece que já não tem vida ali, né, e a médica assim, não, mas fica tranquila que você pode abortar, e aquilo não fazia sentido nenhum, eu não ia ficar tranquila porque eu poderia matar minha filha, né, e ela falou 3 vezes, assim, eu tava chorando muito, eu tinha ido sozinha nessa ultrassom, porque o Pedro tava trabalhando e eu quis ir, porque eu queria fazer logo aquele exame, e aí eu lembro que eu fiz 3 perguntas pra ela, eu falei assim, o bebê sofre ou sente dor, alguma coisa, por isso ela falou não, eu falei, eu corro algum risco? Ela falou não também. Eu falei, isso vai levar um aborto espontâneo, né? Porque parecia assim que não deu certo, né? Essa foi a forma que... E ela falou, não, também, pode ser que você chegue até o final, mas ela vai nascer e vai morrer. E aí, bom, eu tinha acabado de escutar os batimentos, né? Aquele bebê estava vivo, mas eu tive também a notícia de que o cérebro ali não iria desenvolver. E aí, eu saí dali, enfim, você fica assim, perdido. Você fica, né? Aquele exemplo que você falou da bomba na casa, né? Você não sabe nem o que está acontecendo, você fica assim, eu liguei pro Pedro, expliquei mais ou menos, ele estava no trabalho, ele não conseguiu entender, ele já saiu correndo no trabalho enquanto eu ia para casa,
E aí eu lembro que esse dia tava muito trânsito e eu dirigi, tava dando 45 minutos, assim, não esqueço esse dia. E nesses 45 minutos parecia uma eternidade, assim, eu sozinha no carro, chorando. Eu lembro que eu fiz vários Pai Nosso, assim, tentando me acalmar, respirando fundo. Aí liguei pra minha mãe, e aí só que tinha alguém do lado dela, eu não queria contar, enfim, só que ela já percebeu que tinha algo ali, né? Então, bom, aí fui pra casa, a gente chorou muito, a gente pesquisou, viu que, assim, vivia minutos, né? A maioria dos casos nascia e morria. A minha decisão já estava tomada. De maneira alguma, eu ia tirar aquele bebê. Mas é uma notícia que, né, acaba, assim, faz você repensar tudo. É até difícil de pôr em palavras, assim, o que eu senti naquele momento. Bom, aí a minha decisão estava tomada, eu ia seguir, né? Então, comecei a lidar com a opinião médica, com as pessoas, né? Nossa, mas o médico não está falando, né? Porque, assim, algumas pessoas entendem assim, o médico falou, então é melhor, né? Como se o médico soubesse tudo, como se, não vai viver, então tira logo, né? Mas não é assim. Ou como se a medicina tivesse, assim, o que o médico fala, ele é o porta-voz de todos os médicos e toda a medicina em bloco, né? Exatamente. E se você não tem uma força ali para refletir, não, peraí, tudo bem, ele tá me dando esse diagnóstico, é grave, eu não estava fingindo que não estava acontecendo nada, eu falando, não, Deus vai fazer um milagre. Não era isso, eu entendi exatamente o que estava acontecendo. Mas quem sou eu porque tinha um coração batendo ali, então quem sou eu para falar, então tem um defeito? Eu não quero, né? Só quero se vier perfeito. E aí tive que ir contra sim, né? Porque você tá frágil, você tá ali fragilizado, então aí você vai num outro médico, aí fica, nossa, mas você é nova, você vai estragar seu corpo à toa, daqui a pouco você engravida de novo, né, não vale a pena, e aí tem vários termos horríveis para essa condição, né, que eles falam que a barriga vai ser um caixão, assim, como se já estivesse gerando um bebê sem vida, sabe, natimorto. E aí eu fui encontrando força, bom, não, eu esqueci do padre, né, que é o mais importante, porque no terceiro dia eu já fazia direção espiritual, tinha um padre me ajudando a entender, esse padre é formado em filosofia, então ele estava me dando aulas de filosofia também, para eu entender melhor algumas coisas, e eu já vinha fazendo há 8 meses antes de engravidar, então, assim, Deus já estava me preparando para aquilo, sabe? Então, eu estava já com uma fé um pouco mais forte quando aconteceu, né? E aí, no terceiro dia do diagnóstico, né, o primeiro dia médico, o segundo dia médico de novo e tal, e aí eu fui procurar o padre, né? Eu cheguei chorando muito. Eu lembro que eu me ajoelhei, era no confessionário, assim, né? E aí eu falei, contei tudo a ele, assim, nossa, que honra, essa foi a primeira palavra dele, que honra, então Deus te mandou um anjo. Aí na hora, ele me fez refletir, assim, realmente eu fui escolhida para alguma coisa, sabe? Não era assim, ai, coitada de mim, ai, tô passando por... Deus tem alguma coisa que eu vou encarar da melhor forma. E aí, nesse terceiro dia, assim, parece que foi uma mágica, no sentido de, como se Deus tivesse... Não é que arrancou meu sofrimento, ainda era difícil, mas eu enxerguei com outros olhos a situação, assim, parecia que eu tinha literalmente novos olhos para as coisas, para a vida, porque eu estava numa fase de assim, trabalhando bastante, como eu falei, eu estava conquistando certas coisas, mas nada me preenchia, era um vazio eterno, assim, sabe, uma coisa de, o que eu tô fazendo? A vida é só isso, sabe, a gente não estava muito bem, a gente estava morando junto, mas assim, os dois muito imaturos, os dois... aquela vida muito superficial, e isso não estava trazendo uma felicidade para mim. E quando veio a Maria, e aquela situação muito difícil se apresentou, foi um choque de realidade, do tipo, nossa, como eu era idiota, assim, me apegava em problemas tão pequenos, sabe? Ficava assim, e por trabalhar com a minha aparência, com a imagem, assim, na época... ficava encanada com umas bobeiras, sabe? Tava me deixando levar por muitas coisas, enfim, de vaidade. E o próprio meio também é difícil, o próprio né, meio, meio de trabalho. Assim. Exatamente, E ali foi um chacoalhão, assim, no sentido de acorda pra vida, sabe? Tudo isso que você dava importância, tudo isso que você achava que é bom, assim, a gente não é que você não vai viver mais nada do mundo, você vai viver. Mas Sim. aquilo é muito pequeno, assim, perto do que a Maria me fez enxergar, assim, porque... Você começa a repensar, você fala assim, tá, então o que é Deus? Então, e a morte? O que é a morte? Aí você começa a querer resposta para as coisas, né? Porque minha filha ia morrer, ela ia nascer e morrer. Eu não montei quarto, porque eu falei, eu prefiro, eu tinha medo assim, eu ia voltar para casa sem um bebê, que era o que acontecia com a maioria, né, dos casos. E eu não queria ter o quarto pronto. Então, assim, eu vivi a gestação já sabendo que a minha filha ia ser enterrada, né?
E, bom, foi vivendo a gestação, graças a Deus eu encontrei forças e... Eu até ia te perguntar isso, assim, como é que tinha sido essa vivência. Se tu puder, talvez, falar um pouquinho mais, assim. Sim. Questão de, se tu comprou roupinhas, tu sabe, todo esse processo que uma mãe vive quando ela tá esperando, né? O sonho da mãe, né? O quarto não, assim, tu não comprou nada. Não, nada. Berço, nada. Então, eu ganhei um berço, mas ficou na caixa, né? E assim, era pensando sempre que, bom, vou viver um dia de cada vez. Não adianta eu ficar imaginando, mas e como vai ser? E se? Porque se você entra nesse mundo da imaginação, é desesperador, né? Aí eu achei alguns grupos, né, com mães, e eu vi os relatos que elas postam, principalmente muitas americanas postavam até fotos, assim, do caixãozinho, sabe, no grupo. Falava, meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que eu vou enterrar um filho, né? E era muito desesperador pensar, porque eu não tinha vivido ainda. Mas aí eu fui entendendo que, assim, Deus tem algo maior. E naquilo que a gente falou, eu não tô vendo ainda, não tô entendendo, mas eu vou ter humildade aqui, eu vou aceitar. E eu vou seguir mesmo com dor. Porque, óbvio que em alguns momentos eu chorava muito, né? Batia o desespero, aí eu me acalmava, né? Enfim. E eu comprei o básico, assim, eu falei, para receber no hospital, porque se ela nascesse sem vida, eu ia querer dar um banho do mesmo jeito. Então, eu comprei uma toalhinha, umas pecinhas de roupa, para ter ali alguma coisa, né? Mas isso se tornava, assim, muito insignificante, sabe? As coisas, assim. Eu queria aproveitar um dia de cada vez e queria que o que ela tinha para me ensinar, eu queria aprender, mais ou menos isso, assim, sabe? E pedindo sempre a Deus, assim, né, para me ajudar, tudo. E a gente conseguiu gerar uma onda de amor nas pessoas, que a princípio todos ficaram um pouco assim, né? Porque é compreensível, as pessoas não sabem, né? Falam, nossa, mas como é que ela vai gerar um bebê e ele vai morrer em seguida, né? E então a gente conseguiu que todos enxergassem com bons olhos, né? E a gente foi levando, vivendo um dia de cada vez. E essa decisão também pode ter, as pessoas ao redor podem ficar preocupado com você tá passando por um sofrimento psicológico, ou tipo, entrou numa fase maníaca, tá numa fase... ela não tá enxergando, ela não tá entendendo direito, isso, então ela meio que... Ninguém vai tirar meu filho de mim, assim, como se... Porque fica muito próximo, né? Acho que quem lida com isso, vê você tomando essa decisão, fica do tipo, um olhar meio... ela tá se enganando, tá se enganando, né? nesse sentido, não, assim. E não porque, assim, e até é curioso, que tinham pessoas que vinham e falavam assim, não, mas pede pra Deus, Deus vai fazer um milagre. Isso até me irritava, porque não é o que eu peço que Deus vai fazer, não é, então cura, fecha a cabecinha dela. Eu não pedia isso, não é porque eu não tinha fé, mas é porque eu via na ultrassom que era muito grave, sabe? Ia ser um milagre, assim, nossa, um bebê que não tem... Ela não tinha tudo isso daqui, né? Então, eu ia chegar na próxima ultrassom e ia ter tudo. Não é assim que Deus age, né? E eu não tinha essa coisa, assim, de... Não, eu vou implorar por um milagre e Deus vai fazer. Porque o milagre era ela daquele jeito dela ali, né? Quem sou eu para dizer como que tem que ser o milagre, né? Então, em relação a isso, as pessoas estavam vendo que eu estava muito, muito sóbria, digamos assim. Eu estava entendendo a gravidade. Mas tinha alguns médicos que falavam, assim, né? Porque eu chegava para... Às vezes era um médico diferente na ultrassom. E eu já falava de cara, eu sei do diagnóstico, eu só vim ver se está tudo bem. E no final, eles ficavam meio que assim, não, mas você sabe, né? Porque pensava assim, será que ela não tá entendendo? Será que ela tá se enganando? Porque eu e o Pedro, a gente ouvia o coração, a gente se alegrava. Eu não ia fazer ultrassom chorando, sabe? Eu queria ver como é que tá aquele bebê. Ela mexia na barriga e fazia... Eu falei, eu vou viver minha gestação o mais perto possível do normal, né? Não vou ficar aqui sofrendo todo dia, enfim. Então... bom, eu fui vivendo, né? Com certeza teve muita providência de Deus para me ajudar emocionalmente falando, né? E espiritualmente também. Ali minha fé foi crescendo também, porque ou eu me apegava na fé ou minha vida ia acabar, né? Assim, aí eu tranquei a faculdade, trabalhei menos, ainda trabalhei grávida um pouco, assim, né? Fiz algumas campanhas grávida, com barrigão e tal, mas depois, perto dela nascer, não fiz mais nada. E aí, bom, a Maria nasceu. A expectativa, né, era 0 e ela foi mostrando o contrário. Então, ali, nasceu, não foi para UTI, que já era e respirando sozinha e indo contra tudo. Tinha uma equipe gigantesca no quarto, muito mais do que o normal, né, para entender. E todo mundo, assim, na expectativa, a qualquer momento vai morrer, né? Aí tem uns médicos que são meio sem noção, que vêm e olham, isso aqui, ó, ela tá morrendo. Sabe, aí você já tá ali super frágil, né? Você acabou de ter o seu bebê. Aí eu começava a chorar, falava, meu Deus do céu. Nossa, foram 9 dias muito intensos ali no hospital. Só que 9 dias que ela ficou estável. Que ela não teve nada, assim, ela não foi reanimada, nada. Ficou no quarto comigo.
E aí nós tivemos alta, porque ela estava viva, ela estava indo contra tudo que a gente achava que ia acontecer. E nós não tínhamos as coisas, né? Então foi ganhando, assim, até a enfermeira trazia coisa pra gente, assim. A pessoa comprou uma coisa, aí um comprava outra, e ia aparecendo tudo lá. E a gente saiu do hospital com praticamente tudo que ela não tinha, assim, né? E fomos para casa, mas assim, sempre na expectativa de, eu acho que vai ser mais uns dias, eu vou ter mais uns dias com ela, vou aproveitar. Isso me fazia viver um dia de cada vez, né? Eu falava assim, eu não sei quantos dias eu vou ter com ela, e não adianta eu ficar só esperando a morte, né? Ela tá viva, então eu vou olhar para essa vida que tá aqui, né? E o que eu preciso melhorar porque é uma constante, assim, se você fica pensando na sua dor, no seu sofrimento, ou na sua... Entende? Assim, porque coitada de mim, porque... Aí você vai entrar num vitimismo eterno e, enfim, sua cabeça não vai aguentar. Mas, graças a Deus, eu não lidava assim, né? Então, eu olhava pra ela, o que ela precisa? Eu vou aprender aqui. Então, era o curativo na cabeça, era a sonda, eu queria fazer com as minhas mãos, né? Então, toda vez que vinha uma enfermeira, né, eu segurava ela, eu tava o tempo inteiro ali com ela pra ver como que era, porque precisava fazer um curativo que ninguém nem sabia como fazer, porque não vive esses bebês, né? Nasce e já parte. Então, ela era um caso assim, aí veio outros médicos pra ver, porque não entendiam como que ela tá viva, né? E teve alguns médicos que olharam para mim e falaram, eu não sei, né? E eu falava, eu sei que vocês não sabem tudo, e eu não tô buscando mais resposta, tá tudo certo, agora ela vai viver o tempo dela, né? Não quero uma cura, não sei que não tem cirurgia milagrosa, né? Cérebro como é que você faz um transplante de cérebro? Não existe, né? Sim. E aí a gente foi vivendo um dia de cada vez, então fomos para casa, e aí a vida foi tomando um ritmo normal, entre aspas, mas claro que ainda existia um certo medo, né? Porque era né, aquela coisa, mas e se acontecer? E se eu estiver dormindo e ela morrer? E se eu acordar e ela não estiver mais viva, né? Então mas eu fui aprendendo a lidar com aquilo, tanto, sei lá, desde respirar fundo e me acalmar, até, enfim, conversar com o padre, até várias coisas, e nem fui buscando recursos para me acalmar, né? Para viver da melhor forma aquilo o que a gente estava vivendo. E, resumindo assim, a Maria viveu 3 anos e 3 meses, né, como vocês sabem, que foi um tempo recorde, digamos assim, né, para um caso desse, né, porque era realmente muito grave. E a Maria, assim, ela veio ao mundo da forma humana mais grave possível, né, todo o cérebro dela era exposto, era coberto por uma pele fina, muito fininha, rosada. Mas assim, como que um ser humano consegue viver assim? Então, se não existe Deus, então não tem outra explicação, porque para a ciência não era para ela estar viva, né? E ela lutou muito, lutou no sentido assim, ela foi muito forte, né? Não é que ela sofria, ela não sofria. Ela tinha a condiçãozinha dela, que ela foi formada daquele jeito e aguentou o tempo que ela tinha que aguentar, né? Porque muita gente fala que deixar viver assim é egoísmo, né? Então teria que matar. Eu já recebi muitos comentários assim, que eu fui egoísta, porque eu descobri que ela tinha uma deficiência, então que ela sofre por ter uma deficiência, e que o melhor era ter tirado a vida dela. Eu recebi muitos comentários assim, chega a ser um absurdo, né? Então o egoísmo é você deixar, aliás, é você matar, eu teria que matar ela pra dizer que, então eu tô fazendo bem pra ela, né? Quem sou eu pra... Porque isso seria generoso. Como é impressionante que essa cultura de morte, ela tá tão enraizada hoje. É impressionante. Quando eu lia isso, eu falava, não é possível isso, qual é a ótica da vida dessa pessoa? Meu Deus do céu. E a história dela, porque assim, durante a vida dela, eu fui compartilhando um pouco do que eu tava vivendo. Então, postava lá um texto, postava assim, um vídeo nosso, e aí alguns vídeos foram viralizando um pouco. Chegou muita gente, aí nessa chega muita gente boa, muita gente que, nossa, fica tocado com a história, mas chega as pessoas sem noção, que falam um monte de coisa, que eu isso, que eu aquilo, que eu tava usando a história dela para me aparecer. Eu não exponho o rosto dela, né? Se eu tivesse expondo ela, né, aí iam falar que eu tava expondo ela para me aparecer. Aí outros falavam que, eu não expunha porque eu tinha vergonha, sabe? Então eu fui tendo que lidar com uma loucura, né, digamos assim, de algumas pessoas, só que eu logo aprendi a lidar e aí passava a ignorar isso, né? Mas a história foi tomando uma proporção grande e as pessoas sempre assim, interessadas em entender como que vocês conseguem, né? E o Pedro, e para nós era muito normal, assim, é minha filha, eu tô cuidando, não tem nada, não tem segredo, que as pessoas falam, eu não conseguiria, nossa, eu no seu lugar, eu não sei o que eu faria, né? Muita gente me escrevia isso e queria que eu falasse mais do que eu tava vivendo, aí foi aí que surgiu o livro, né? Porque eu falei, como que eu vou reunir tudo que eu tô vivendo? Você vai falar mais perto? Não, é só porque eu ia falar do livro.
o livro? Ah, sim. Olá. Produção nos Obrigada. alcança aí. Produção. Muito bem, O livro produção. da minha princesa. Esse é o pezinho dela quando ela nasceu mesmo. O tamanho Olha só. real do pezinho. Segura E aqui. quando eu comecei, assim, né, bem aos poucos, assim, fui colocando ali, sem entender se eu ia de fato publicar, porque eu tinha insegurança. Eu falava, nossa, publicar um livro é algo mais complexo, como é que eu vou fazer isso? Eu nunca fiz. Enquanto ela estava viva, eu fui reunindo tudo ali. Eu fazia alguns diários, sabe? Eu abria ali o computador e... Porque eu lidava com muitos sentimentos, né? Assim, eu falo, pode parecer que foi tudo muito fácil, mas óbvio que não foi, né? Eu tinha que diariamente olhar para mim e rasgar o meu egoísmo, rasgar a minha vaidade, porque minha vida foi em casa, 3 anos. 3 anos que eu não podia fazer o que eu queria, a hora que eu queria, do jeito que eu queria. 3 anos que, por exemplo, a temperatura dela caía muito por conta da condição cerebral. Então, o ambiente precisava estar muito aquecido. Então, tinha que ter aquecedor e tal. E nós morávamos em São Paulo e no inverno lá fica bem frio. Então, assim, por muito tempo eu vivi dentro do quarto com ela. Era um apartamento, a gente morava em outro apartamento que era mais antigo. Era um quarto, assim, que tinha até um teto um pouco mais baixo. E era uma situação que se eu olhasse assim, meu Deus, sufocante, digamos assim, de você ficar num quarto fechado. A gente teve que ir até, para não passar vento da janela, teve que selar com um plástico a janela, porque realmente caía muito a temperatura, então tinha que estar muito quentinho o quarto. Eu fazia tudo dentro do quarto com ela. O Pedro fazia comida, ou eu fazia, a gente vinha e almoçava ou jantava no quarto, assim, sabe? Com ela na cama, com o aquecedor perto. E nessa mesma época eu fazia artesanato, que eu gosto de fazer artesanato, né? E aí fazer artesanato foi na pandemia para ser assim uma espécie de terapia, né? Daquilo que eu estava vivendo, que era muito profundo. E até fiz um curso online nessa época e aí entra aquilo que a gente falava antes, assim, né? De como que eu vou encarar isso. E eu falei, eu vou tentar cuidar de mim nas outras áreas para eu não me afundar, para eu não começar, porque era uma situação que podia me deixar deprimida, né? Eu não saía na rua direito, tinha dias que era assim, sei lá, uma semana sem lavar o cabelo, de tão corrido que era a pandemia, a gente não tinha ajuda de ninguém, então era limpar a casa, fazer comida, cuidar dela, que era o dia inteiro, ela demandava coisas, né? Mas foi a fase que eu mais, não é que eu fui feliz de uma euforia, de ai, que alegria, não é isso, mas foi a fase que a minha vida assim mais teve sentido, porque eu saí de mim ali, eu não era preenchida, minhas vaidades, minhas bobeiras, né? Não, era ela e para ela estar no centro, eu tinha que buscar Deus junto, porque tinha que estar os dois no centro. Então isso me fazia eu sair de mim, entende? Às vezes é difícil de explicar assim o que eu vivi, mas foi mais ou menos isso, assim, de diariamente rasgar a minha vaidade, o meu eu, sabe, as minhas necessidades. Eu me cuidava, é óbvio. Eu como bem, eu sempre gostei de me alimentar de forma saudável, então isso eu fazia. Tinha meu momento de leitura, e aí até nessa mesma época eu comprei um curso online e comecei a fazer, então isso era o que eu fazia por mim, né? E o resto, assim, o cuidar dela, o servir ela e a casa e o Pedro, era o que ajustava o que não estava bom em mim, sabe? Eu sei que às vezes parece contraditório e o mundo prega o contrário, né? Que, não, se você vai se dedicar a alguém, você está se anulando, né? Então, coitada, tá lá sofrendo em casa, né? Isso podia... A gente até ouvia isso às vezes, né? Como vocês estão aguentando, coitadinhos. E não era coitadinhos, a gente nunca foi coitadinhos, né? A gente estava lutando pela nossa filha. E aquilo dava uma felicidade, dava um sentido, era um sofrimento com sentido, sabe? Assim, alegria do doar-se, né? De dar-se a um outro, né? Sim. E que, enfim, esse foi o momento, assim, né, mais difícil, que foi a pandemia. Ela também teve um problema intestinal, então ela emagreceu, ela ficou muito, muito magrinha. Foi aí que nós casamos, porque a gente achou que ela estava para partir, né? Porque ela começou a ter uma questão intestinal que ninguém resolvia, ninguém sabia, a gente procurou vários médicos, não resolvia. E a gente achava que estava chegando a hora dela. E eu lembro que nessa época eu falava para ela e falava para Deus, assim, filha, se estiver muito difícil, pode ir, porque ela estava muito magra, muito magra. E aí nós casamos às pressas também para que ela participasse, né? Então ela foi a daminha. Minha mãe, ela não andava, né? Então minha mãe entrou empurrando ela no carrinho. E foi a coisa mais linda aquilo, né? Ela entrou ao som de Ave Maria, foi lindíssimo, assim. Nossa, ela ter participado foi... E aí, curiosamente, depois do nosso casamento, ela começou a melhorar. Porque ali, a gente estava meio que se despedindo dela. A gente achava que vai partir a qualquer momento. Sim. E
E ela começou a melhorar. Então, ela viveu, depois do nosso casamento, ela viveu por mais um ano, um pouco mais de um ano, e melhorou, engordou tudo que tinha emagrecido. Aí nós começamos a viver uma fase muito melhor, porque aí a nossa fé já estava. Já tinha aumentado, né? Assim, nossa fé já estava mais trabalhada dentro de nós. Então, eu falo que a Maria, assim, que ela pegou, né? A gente era um terreno sem nada. Então, ela botou lá a terra, ela adubou, e quando começou a crescer ali alguns frutos, ela foi embora, né? Ela deixou a gente quando a gente estava assim na melhor, não melhor no sentido, eu não tô falando nada de bens materiais, tá? Melhor no sentido de eu comigo mesma e o Pedro com ele mesmo. Quando ela viu que a gente era um pouco melhor do que quando ela chegou, sabe, assim, ela foi. Então, e ela foi de um resfriado, sabe? Ela foi, nós pegamos Covid, ela não pegou, então assim, ela era o que Deus tinha para ela partir, sabe? E foi na melhor fase que eu tava em termos de fé, porque eu lembro quando ela internou com 5 meses, foi desesperador. Eu falava, se ela morrer, eu não sei o que vai ser de mim. E dessa vez, com 3 anos, eu já estava muito mais preparada. Então, era muito grave, ela ficou muito grave no hospital, ela faleceu em 3 dias de internação. E eu não ficava pensando na morte, eu estava tão tranquila que eu sei que era de Deus aquilo, que eu via a gravidade dela e eu conseguia pensar assim, tá, se ela for, é porque era pra ir. Mas se Deus curar, entende? Se você não fica nenhum e nem outro, eu tava muito equilibrada, isso é de Deus, não é mérito meu. E, bom, ela partiu nos meus braços, né? E... Desculpa. E... quando ela partiu, uma coisa assim sobrenatural, não tem como explicar. Eu senti assim, ela tá indo pro céu. Não tem. Desculpa. Eu falava que era desesperador pensar, né, antes, como seria o dia que ela partisse, mas quando chega o momento, é algo assim, Deus te dá uma força sobrenatural. É como se Deus tivesse me pegado no colo, assim, e eu vi ela. Eu imaginava a alma dela indo pro céu, assim. E aquilo era uma mistura de dor e de paz, mas mais de paz, não tinha desespero, assim, sabe? Então ela me preparou todo esse tempo, né, junto de Deus, para viver isso. E eu consegui fazer tudo o que eu queria com o corpinho dela, né, quando ela faleceu, que era dar um banho, entregar ela de volta com toda a dignidade que ela merecia, né? E nós fizemos, o hospital foi muito humano. O hospital deixou a gente ficar muito tempo, assim, né? Ela faleceu 1 e pouco da tarde, e a gente ficou até quase 10 da noite com ela, dentro do quarto, né? Pra, enfim, conseguir se despedir, veio alguns familiares. Dei um último banho nela sem vida. Aí também tem um protocolo que às vezes o hospital faz, né? Se os pais querem, que é cortar o cabelinho pra guardar, né? Então a gente cortou, eu guardei o cabelinho dela, botei uma roupinha, e em todo esse processo, assim, por mais doloroso que seja, mas era uma sensação assim de eu fiz tudo que eu podia por ela, eu dei minha vida por ela, né? E agora chegou a hora dela. E assim, eu só consigo sentir, apesar da saudade, mas é uma gratidão, no sentido real da palavra gratidão, de ela foi muito forte, né? Ela veio e me salvou de uma vida egoísta, uma vida vazia, uma vida que eu não sei nem se eu estaria com o Pedro, porque a gente tava vivendo meio de qualquer jeito, assim, sabe? Então, ele fala muito isso também, o Pedro, que a Maria salvou ele, né? E essa é a definição mesmo, né? Porque a morte, eu sei que parece desesperador e parece terrível, mas a gente precisa refletir, porque ela vai chegar pra gente, vai chegar pra quem a gente ama, e se a gente ou não acredita em nada, ou não pensa sobre ela, ou quer fugir dessa realidade, quando ela se apresentar, vai ser desesperador, né? Então, a Maria, durante esses 3 anos, eu tinha que pensar na morte, né? Mas não como um desespero, mas sim como uma reflexão. E até poucos meses antes dela partir, esse dia até fiz uma postagem no Instagram, assim, né? Eu entrei, olhei as coisas dela no quarto, aí pensei, e quando tudo isso aqui for só uma lembrança, né? Aí, óbvio que nesse momento eu chorava, ia até ela, beijava, e aí poucos meses depois ela partiu depois disso, né? Então,
hoje é uma lembrança, né? Mas é a melhor lembrança, é a melhor experiência que eu pude ter, né? E o livro, não só o livro, mas assim, o que a história dela fez e vem fazendo na vida de mães que passam pelo mesmo, ou mães que não passam pelo mesmo, mas que falam assim, nossa, eu tô aqui reclamando de uma birra do meu filho, e a Maria lá com toda a dificuldade dela, não eu, assim, porque o que eu fiz foi com a ajuda de Deus, sem Deus eu não teria feito isso, né? Mas hoje eu vejo que assim, como ela ajuda as pessoas a ter mais fé. Eu recebo muitos depoimentos depois que as pessoas leem o livro, me escrevem. E é emocionante, é um prazer para mim, é uma honra para mim, por exemplo, estar aqui, né, eu ter terminado o livro, poder falar dela, porque não foi à toa, ela não viveu 3 anos com uma condição tão grave à toa, né, não foi mera coincidência, porque se não tem explicação científica, então tem outra explicação, que é Deus, não tem, né, é Ele que dá a vida, se a gente está aqui respirando é porque Deus quer, e se ela se manteve viva por 3 anos, foi porque Deus quis, né, então... É mais ou menos isso, a minha história. Desculpa Uou. ter chorado. Que história, hein? Que maravilha. É absurdo mesmo a história da Maria e essa questão da providência, assim, porque é gritante mesmo, né? É muito incrível. Eu conheci a tua história o ano passado, né? No Congresso de Psicologia. E desde então é algo que é aqueles pontos de luz na nossa história, assim, né? Que a gente... Não, mas teve aquilo, né? Mas teve aquela história. E quando você conta da história da Maria, me parece esse exemplo, assim, de... como você acabou de falar, né? A providência, ela não é simplesmente ter uma vantagem aqui, uma vantagem ali. Não, a tua história é uma prova viva de que a providência, ela é muito maior e ela não traz só, como posso dizer assim, uma experiência positiva e agradável. Ela é um enfrentamento com a realidade mesmo. Sim. Né? Porque eu fico imaginando, né? A gente tem filho, já é impossível não, né? De pensar nisso, né? Se colocar no lugar. E eu já tava me emocionando. Amanhã pode não estar. Amanhã pode não estar. Amanhã pode não estar. Chega, a sensação que me dá é que você foi criando uma fortaleza de que, bem, essa é a condição. Minha condição da vida é essa, né? Então, não dá pra você ficar... quando você fala, é visível que não dá pra você ficar desesperada todo dia, senão ia virar um ciclo... não ia aguentar, né? Não ia aguentar. E assim, a gente não quis home care, né, do plano, nada, porque a gente queria cuidar com as nossas mãos, eu queria fazer tudo. Então, é algo que, assim, para alguns, meu Deus, como você passava sonda, né? Mas para nós virou tão natural que era como trocar a fralda dela. Eu trocava, se precisasse, sei lá, às vezes ela puxava a sonda ou saía, eu já troquei a sonda dela no carro, por exemplo, assim, sabe? De tão natural que se tornou. Por quê? Porque eu não enxergava aquilo como, ai, que agonia, ai, eu não aguento, ai, para mim não dá. Não, eu vou fazer, é minha filha, tem como fazer sem um profissional de saúde? Tem, os médicos falavam que tinha como. Então eu fazia, entende? Era uma... Eu acho que até, né, o Ítalo fala muito, né, de se instalar na realidade e era muito aquilo, eu tinha que estar instalada na minha realidade, aceitando a circunstância, mesmo quando ela não era agradável no sentido dos sentimentos de, ai, que alegria, tá tudo muito bem, né, mas tinha uma alegria, né, que é aquilo que você falou do doar-se, do servir, e... Tem uma definição, né, que eu vi, eu não lembro agora onde eu vi qual livro, mas sim, uma definição filosófica de servir, que fala que servir é ajustar, é aprimorar a própria alma, né? Então, quando você está servindo o outro, você tem que ajustar o que não está bom em você, senão você não vai conseguir, né? Para você ser paciente com o outro, você tem que desenvolver a paciência, né? A generosidade, enfim. Então, não que eu tenho muita coisa para melhorar, é óbvio, mas aquela situação era diariamente tentar ajustar o que não tá bom, né? E botar ela na frente, ela e Deus. E isso não era me anular, né? Parece, se eu falar assim, mas eu parei de trabalhar, eu parei de ganhar dinheiro, eu parei de estudar, né? Tranquei a faculdade, então pode parecer que eu perdi coisas, né? Mas eu não perdi nada. Porque essas coisas eu posso conquistar de novo, né? E, enfim, elas têm o seu lugar, mas elas não podem ocupar um lugar muito grande na nossa vida. Isso foi a maior lição que a Maria me deu. Que antes eu colocava toda a minha expectativa de alegria, de felicidade nessas coisas. Eu lembro da minha expectativa para entrar na faculdade, assim, nossa, que legal. Fiquei frustrada no primeiro semestre, porque é uma coisa assim, rotineira, meio chato até, né? Você vai... Faculdade de psicologia, né? Você demorou para se frustrar. A gente se frustra na primeira semana. Mas você vê, era assim, era a minha maturidade de achar assim, não, isso aqui vai preencher, isso aqui vai fazer minha vida mudar, eu vou ser feliz agora. Não, essa viagem, não, essa, né, eu acabei
fazendo uma cirurgia de prótese de silicone, porque assim, ai, nossa, não tá bem meu corpo, entende? Você vai botando problema onde não tem, achando que, meu problema está porque meu corpo é assim, o problema está porque minha aparência, eu preciso melhorar, e não é isso. Tudo isso tem o seu lugar, você pode fazer, mas a gente, né, a nossa alma, se ela pede por algo maior, algo superior, né, e foi isso que a Maria me ensinou, assim, nesses anos, né. Maria te ensinou a ser mãe, né? E te ensinou a ser uma mulher. Né? Talvez antes, como no Sul, aqui nós vimos, talvez antes era uma guria, né? Mais ou menos. Mas ela te ensinou, né? Bonito isso. Né? Nossa, que história, hein? Que maravilha. E a esperança, eu acho que é um dia, né? Encontrar com a Maria no céu. Sim, é o que nos move, assim, para tentar viver os sacramentos, que antes era algo assim, pra que me confessar? Pra que comungar? Não entendia nada, né? Nem o Pedro. E aí hoje é algo que, não que a gente seja perfeito nisso, tem muito a melhorar, mas a gente tenta, né? Porque eu falo, como que eu vou honrar a vida dela? Como que eu vou um dia reencontrar ela, né? Então, se eu acredito no céu, eu quero um dia entrar no céu, porque um dia eu vou morrer, né? Então, eu acho que a Maria é, assim, a nossa luz de esperança, assim, né? E de quando a nossa vida começa a ficar um pouco bagunçada, eu lembro da força dela, eu lembro de tudo que ela passou, do que ela me ensinou e tento honrar ela ordenando a minha vida, né? Mais ou menos isso. E eu engravidei da Aurora 5 meses depois que a Maria faleceu, né? E não tive medo, assim, até porque é uma pergunta recorrente, assim, né? Se eu tive medo de engravidar de novo depois de tudo que eu passei. Eu não tive porque eu entendo que cada história é única, né? Assim, Deus tinha uma missão para Maria e se eu viesse a ter outro filho com deficiência, eu ia amar do mesmo jeito, eu ia cuidar do mesmo jeito, mas a Aurora veio sem nenhuma deficiência, né? E a Maria preparou a gente para receber bem a Aurora, né? Porque agora o desafio com a Aurora é educar ela, né? Que ela seja uma boa mulher, formar um bom ser humano. E eu não sei quem eu seria se não tivesse vivido tudo isso com a Maria, né? Como que eu ia enxergar a educação de um filho? Como que eu ia enxergar o casamento, por exemplo, né? Então, a gente fala isso, né? Que a Maria veio para preparar o caminho para os irmãos, né? Que a gente quer ter mais filhos, se Deus quiser. E a gente tenta, assim, toda a dedicação que a gente teve com a Maria nos cuidados, que ela só precisava de cuidados com o corpinho, né? Ela não precisava educar a Maria, né? Sim. Mas agora com a Aurora a gente precisa, e para educar ela a gente precisa se educar, né? A gente precisa se ordenar, né? Precisa buscar uma formação interna e uma postura melhor diante da vida para conseguir passar isso para ela, né? E tudo é graças a Maria, né? E a Deus, claro, né? Mas mais ou menos isso. Falei demais, gente. Não, nossa. Não, falou necessário. Não, é maravilhoso o teu testemunho, é maravilhoso tudo isso pra gente perceber que é realmente nessa diversidade, muitas vezes, que a gente vai encontrar a força que a gente procurava, né? Realmente na hora que a gente está passando por uma dificuldade, você pode, claro, quando você narra assim, que você pode ver isso como uma tragédia. Sim. Ou você pode ver isso como uma possibilidade, uma providência, uma oportunidade de algo, né? O mais rápido, humanamente falando, é ir para a tragédia. Né? Tanto que hoje em dia, como disse o padre, as pessoas ficam pensando de forma negativa, né? Como é que eu vou confiar na providência? Tudo sempre dá errado, né? No caso, quando vem essa notícia, é visível que você poderia seguir esse caminho e, de certa maneira, talvez as pessoas iriam até compreender, né? Ou até seria justificável, assim, tipo, não, mas também, né? Sabe, aquele clima meio assim, exatamente. né? E quando você fala, não, mas tem uma outra forma e essa outra forma irradia para todo mundo ao redor, assim, do tipo, como assim? Quem que é capaz de fazer... Né? Aí é muito interessante, porque você deu sentido para o sofrimento, né? E acho que a gente tem que ter calma, igual você falou, diante de uma notícia, uma coisa assim que ela é muito... que parece uma tragédia, mas calma, não é só um lado, não tem só um lado, e principalmente quando se trata de um filho, de uma questão de saúde, mais no caso da Maria em específico. Então imagina se eu ouvisse só os médicos, né? Então o médico tá me dizendo que ela não vai viver, mas peraí, gente, vamos ter calma, ele é um ser humano, ele fez uma faculdade que é muito útil, que ajuda muita gente, mas não tem resposta para tudo. E a gente esquece disso nessa hora, que você fica tomado ali pela, não, é grave, então a lei tá falando que pode abortar, então vamos lá, calma aí, a lei também foi criada por ser humano, né? Entende? A gente... Aí vai entrando muitas outras questões, né? Da gente refletir. Mas da onde que a gente veio? É que... Claro, não vou ficar entrando nisso agora, mas se a gente tem um pouco de calma e humildade para refletir que
eu não vou ter resposta para tudo e de que um outro ser humano também não vai ter e não é um ser humano que vai dizer, porque eles falam assim, incompatível com a vida. Então, mas o que é a vida, então? Então, porque ela viveu 3 anos, ela não teve vida, entende? O que é? Quem que define a vida, entende? Ou porque teve limitação física, né? Ou alguma entendeu? coisa assim. E aí, aí tem algumas pessoas que enxergam como, mas não faz nada, né? Não contribui para nada, é um peso morto, né? Porque tem gente que pensa assim, né? Ou então, não, é um sofrimento para ela, tem que poupar a pessoa do sofrimento. Eu descobri na gestação, então podia ter abortado. E se eu descobrisse quando nascesse? Eu ia matar ela? Como tem alguns países fazendo eutanásia, né? Sim. O bebê nasce, tem síndrome de Down, descobriu quando nasceu, eutanásia. Que isso? Então só vive quem é perfeito, né? Não, a Maria não era imperfeita, mas entende o que eu quero dizer? É uma loucura isso. É uma eugenia, né? Que e você não precisa nem... quisesse... uma eugenia. E você não precisa nem ser religioso para entender. Gente, se um adulto desenvolve uma deficiência, você mata ele? Não, você cuida, não é? Qualquer pessoa, um idoso, uma criança, Sim. por que na barriga, então, tem que matar? Né? É muito doido isso. E como se, na barriga pode, a ultrassom mostrou, então vamos lá, vamos tirar. A ultrassom é para nos auxiliar, para falar, a gente conseguiu ver aqui, então vamos se preparar, vamos fazer o possível, não para matar, né? Não, e é incompatível com a vida, mas o coração tá batendo. Mas ela tá viva, né? Daí fica essa coisa do... E ali está uma alma Exato, humana, né? Imortal. Quantas pessoas não passam pela experiência de engravidar, né? Eu mesmo, com a Paula, a gente passou por isso, pela experiência de engravidar, ouvir o batimento, né? E com 6 semanas não ter mais batimento, né? E assim, então não foi nada, foi só um amontoado de célula. Não, teve um filho, né? Sim. Por um período de tempo. Mas não nasceu, não... Você fala, gente, aquilo ali, né? Até eu, pensando nisso, eu cheguei na conclusão, né? Nada se perde ao amar, né? Então, se você ama, você não perdeu um filho, você não perdeu uma gestação, você ganhou em amar, né? Então, quando você fala isso, é muito interessante da pessoa que está ali junto com você no ultrassom, ouvindo o batimento cardíaco, falar que é incompatível com a vida. Fala, como assim, né? Muito... E aí, uma coisa que eu tento é ajudar outras mães hoje, né? Então, eu criei alguns grupos, aí e tem alguns depoimentos meus no YouTube, né? Ou no meu próprio Instagram. E então elas descobrem, aí é normal, você descobre, você vai no Google, e algumas acabam chegando até mim. E elas falam, olha, eu tava sem esperança nenhuma, porque da maneira que os médicos falaram, é como se assim, não tem nada aí, né? Vai e tira. Mas aí eu vi sua história, vi a Maria e devolveu esperança, né? E eu vou seguir com a gestação. E muitas mães, porque isso é uma outra coisa, assim, né? Que falam, mas as mães mais humildes, a maioria são humildes, né? E por que eu tô falando isso? Porque pensam assim, não, mas elas não têm condição, elas não podem levar adiante e tal. Elas são as que mais querem levar adiante, né? Elas me procuram, as que acham, no meu depoimento, e muitas eu consegui ajudar fazendo algumas vaquinhas na internet, né? Pra, assim, precisava ir para um hospital, porque mães, assim, muito humildes mesmo, de não ter, mas ela queria, o filho dela, ela quer levar adiante, ela foi lá no hospital público, precisava do dinheiro do transporte, deu um jeito lá, a gente conseguiu, e essa mãe, ela tem amor por esse filho, ela quer levar adiante, né? Então, tem médico que é muito insensível, que eles são, assim, falam de uma maneira, já vai tirar, não tem nada aí, e às vezes a mãe tá tão fragilizada que dependendo se ela, por exemplo, ela descobre às vezes dentro de um hospital, e se esse mesmo hospital faz o procedimento de aborto, já vi casos que ali mesmo na hora, você tem a notícia, e fala de um jeito como se já tivesse morrido, e já te encaminha para abortar. Nossa. Depois, quando cai a ficha isso é o depoimento delas para mim, né? Não tô inventando. Sim. Quando elas, né, passa aquilo, vai pesquisar, vê que alguns casos viveu, porque não é só a Maria que viveu, teve outros casos que viveu 6 meses, viveu 1 mês, mas já é alguma coisa, para a mãe é alguma coisa, com né? Com o filho é muito tempo, né? Pois é, e aí quando elas entendem que assim, meu Deus, eu abortei porque o médico falou que não tinha mais vida, mas tinha, e se eu tivesse deixado? E se? Aquele se fica ecoando na cabeça, né? Então acho que precisa ser falado, olha, é grave, mas a gente não sabe quanto tempo vai viver, né? E aí tem um médico que, assim, que não acredita que a Maria... que era esse diagnóstico, fala que era outro diagnóstico. Teve uma mãe que ela estava internada, recente, e ela falando comigo, ela já que nasceu, o mesmo diagnóstico. Eles não estão querendo me liberar, porque estão falando que vai morrer, e eu quero levar para casa, estava vivo, né?
E aí ela contou pra médica, assim, falou, não, teve uma menininha, assim, contou da Maria. Ela, não, isso aí não existe. Com certeza é outro diagnóstico. Né? Então, olha que loucura, assim, eles querem fechar os olhos. Não existe nenhum milagre, né? Não precisa nem falar que é milagre, é falar que, sei lá, fala outra coisa, mas como é que ela vai dizer que não existe? Só porque ela nunca viu com os olhos dela, entende? E aí vai achar que, então esse aqui vai morrer rapidinho. E a maioria que assim, a maioria vive pouco, mas tem uma porcentagem que vive, sei lá, uma semana, 20 dias, e para essas mães são os melhores 20 dias da vida delas, sabe? E às vezes os médicos privam a mãe de levar para casa, de viver aquele momento ali com o bebê, sabe? Que para a mãe vai ser importante pro resto da vida aquilo, né? Sim, afinal é uma vida, né? É que às vezes tem... É muito triste quando a gente observa esse processo de desumanização da medicina em alguns pontos, né? Em alguns médicos, infelizmente. Claro que não são todos, né? Mas a gente vê isso com muita frequência e para eles pode até ser mais um paciente, né? Um paciente a mais, um paciente a menos. Né? Mas para a mãe é não, pra sempre, nem pessoaliza, né? Nem pensa em nome, não pensa na história da pessoa. Mas para aquela família, meu Deus, é o filho, é uma dimensão disso, muito né? diferente, né? Verdade. Uma visão muito voltada ao utilitarismo, né? O que a pessoa pode dar para a sociedade? Não é isso. A dignidade da pessoa humana, ela não está atrelada naquilo que ela faz, mas naquilo que ela é. Né? Ela é pessoa, definição de pessoa. Né? Ela é pessoa humana. Ela é dotada de dignidade que tem que ser tratada como tal. A Maria era tão pessoa quanto nós. Sim. Né? Então, alguns, né, não são todos, mas alguns têm essa tendência, né, de desumanizar, né, de tratar aquele que não pode dar os frutos que normalmente se dá como um monte de carne, o que é terrível, o que não é, né, o que é terrível pensar, né, nossa, agride o ouvido, né, não é mesmo, um ser humano querido e amado por Deus, né, Sim. desde lá da concepção, né, não só quando nasceu, mas desde muito antes. É porque você começa a tratar o ser humano como estatística, né? Nesses casos acontece tal coisa, logo daí você tira uma conclusão, né? Isso. Então, A chance de 0,0%, não sei o quê. Logo, o Viktor Frankl, ele fala isso, né? Não é a estatística que faz o ser humano, é o ser humano que faz a estatística. Então, se existe uma possibilidade de 2%, existem seres humanos que estão nessa margem de 2%. Sim. Como que a gente vai saber de antemão? A gente não sabe. É o mesmo raciocínio o sujeito nasce numa condição pobre, blá, 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 numa mãe que tem, tá? Então a chance dele ser um bandido, ou a chance dele ter um... Então vamos terminar com essa vida, né? Vamos eliminá-la. Não faz sentido para um discurso social, para um discurso físico, não faz sentido. Sim. Mas é claro que isso deveria ajudar-nos a entender a gravidade do caso. Não incentivar a cometer um crime de matar um ser humano por causa disso, né? Sim, verdade. O que eu fiquei pensando já que aqui, como é lindo ver a ação da providência, inclusive nessa graça de suportar tudo, né? De suportar tudo e passar por todo esse momento. E eu me lembrava muito porque o meu diretor sempre me fala isso, né? Quando eu sento lá com o meu diretor espiritual para chorar minhas pitangas, assim, né? Falar dos problemas que eu tô passando e tudo. E aí ele sempre me diz, né, que não adianta eu ficar imaginando uma situação mais grave, né? E se acontecer alguma coisa com meu filho em tal momento? Se eu imaginar isso agora, eu certamente não vou conseguir suportar, né? Ou não vou ter forças para passar por uma situação que ainda não aconteceu, porque eu não estou com a graça necessária para aquela situação. E quando acontece esses momentos críticos na nossa vida em que a gente se depara com doença, com problemas de qualquer ordem, né? Realmente o senhor vai falar muito melhor do que eu, né, padre? Mas Deus, ele derrama aquela graça necessária, né? A justa medida da graça que nós precisamos para atravessar aquele momento da forma que ele quer que a gente passe e vivendo aquilo com a força necessária, né? E aí é claro que se hoje eu penso, nossa, e se o meu filho morrer amanhã, será que eu vou conseguir aguentar? É óbvio que com a graça que eu tenho hoje, eu vou dizer que não, porque não é a graça necessária para encarar a morte de um filho, é a graça necessária para viver o que eu estou vivendo hoje. Então, Deus, ele é tão providente que ele inclusive é justo nessa capacidade que nós temos de encarar as situações da vida, né? Com a taça cheia daquilo que a gente precisa beber, digamos assim, né? Interessante que e a providência e a graça, ela, como eu falei antes, Deus não é um violento que vai escancar e coloca as coisas como ele quer. Não, tem uma vontade, né?
Mas ele deixa a liberdade, né? Se tu não te abrir pra graça, né? Uhum. Não tem como. É bonito, né, Jaqueline, que, bom, se abriu pra graça. E a graça agiu, né? Imediatamente ali, né? Então, ainda fará também Deus muito assim nas nossas vidas, né? Ainda nos dará a graça que nós estamos abertos a receber. É essa a dinâmica, né? Justamente essa a dinâmica de Deus. Amém. Muito bem, gente. Caramba, hein? Muito bom. É engraçado essa história, porque recentemente eu mudei de Curitiba pro mato, né? Uma cidade interior. E eu mudei porque meus 2 filhos têm asma, né? O mais velho tem de leve para moderado e o mais novo de moderado para grave. E o mais novo, com 1 ano e meio, fazia fisiorrespiratória semanal, né? E quando a gente muda pro mato, né? O que eu percebo é que é muito melhor morar lá. Só que nós nunca iríamos morar lá se as crianças não tivessem asma. Verdade. Então foi uma coisa que eu falei, eu até falei para Paulo, se eles não tivessem isso, nós não estaríamos aqui. E isso é muito melhor para o desenvolvimento deles, porque tem lá gramado, tem grama, o clima é quente, é desenvolvimento nosso, para minha vida, para a vida dela. Mas a gente nunca sairia de Curitiba e vamos morar no interior porque a gente quer. A gente ia ficar em Curitiba, passando os perrengues de quem mora em Curitiba, sabe como é que é. É muito frio, muito úmido e tudo mais. Então é interessante essa questão também, assim, né? Dessa providência de olhar essas situações e respirar, fazer o nosso melhor, como você falou, confiar na providência e depois confiar que disso aqui vai ter um bem, que eu não estou enxergando, né? Vai ter um bem, né? Como você disse, né, Thaís? Se alguém chegasse para mim e falasse assim, você vai se mudar de cidade, eu falei, nem pense em eu mudar de cidade. Sim. Mas depois quando muda, você fala, não, mas a melhor coisa é mudar de cidade. Justamente. Muito bem, gente, muito bem. Olha, acho que a gente conseguiu entender bem a providência aqui, né? Com certeza. Nada melhor que um belo testemunho para nos ajudar nisso, com né? certeza. Graças a Deus. Muito obrigado mesmo, Jaque, pelo seu testemunho. E agora, pra gente, né, a gente conseguir chegar mais para os nossos finalmentes, né? É aquela pergunta que eu tinha pedido para vocês: 3 filmes e 3 livros. 3 livros. Eu já tenho um aqui, tá, gente? Não. Pode falar 3 livros. Olha, eu gosto muito do livro do Vítor Salles, né? Virtudes no Cotidiano. É bem, assim, é uma leitura muito fácil de ser entendida. Então, eu gosto bastante. Tem o que eu estou lendo agora, Síntese da Fé Católica. Muito legal, um livro também para compreender melhor. E... O meu vale? Vale, com certeza. Absolutamente. Quando o convidado escreveu o livro, vale por 3. Se você quiser, só indicava esse. E o livro da minha princesa. É porque aqui também, falando bem rápido assim, eu conto um pouco de como minha mãe me educou, me criou, assim, porque isso foi... ela plantou uma semente, assim, de fé, sabe? Minha mãe, porque ela tem muita fé e mesmo que eu na adolescência, assim, nos 18 anos tenha saído um pouco, mas ficou dentro de mim. O que minha mãe trabalhou a minha vida inteira ali, né, ficou. Então, quando eu descobri o diagnóstico, sem dúvidas, o que me fez, assim, nem pensar em tirar a vida da Maria foi o que minha mãe colocou dentro de mim. Então, eu coloquei isso aqui no livro, sabe? A importância também do trabalho da mãe, que às vezes parece que é invisível, que não vai dar frutos, mas vai, né? Então, aqui também tem isso, assim, um pouco da minha infância, né, do que eu vivi, aí um pouco do meu casamento, e até chegar na história da Maria, né? E eu vou ficar devendo o seu. Tudo bem. Eu precisava perguntar pro Pedro. Depois tu fala. A gente sempre fala pro convidado que fica devendo que ele vai ter que depois, quando for publicado o podcast, eu vou tem que nos comentários escrever. Acabei de pensar. Tá bom, pode deixar. Tem um tempinho pra pensar. Ou cita Senhor dos Anéis, 3, tá ótimo. Não, esse eu já vou citar, calma aí. Eu vou citar também. Eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Gosto muito, então. A trilogia, né? Outra, clássico, né? Sociedade dos Poetas Mortos. Clássico. Esse filme é muito bom. Da antiga. E outro filme
é com o Will Smith, A Procura da Felicidade. Ah, lindo. Bem bom esse filme, né? Livros, o Hobbit, né? Que é muito fácil de ler e é muito encantador, também do Tolkien. O Santo Curadars, do Frei Trochu, até a Biblioteca Católica publicou, ele tá ali. Esse mesmo, esse azulzinho. E vale lembrar que Ah, que bonito. essa capa aqui foi inspirada numa capa do Hobbit, né? Então, justamente. É um mapa, né? Ali de Ars e da... Tem um Hobbit que Das tem uma capa, cercanias. tem uma capa bem parecida com essa, assim, nessa inspiração de um mapa na capa. Sim, assim. sim. Depois eu poderia colocar todos os livros do Padre Fausto, né? Ah, sim. Nossa. Mas queria colocar um aqui que é... Agora eu não sei se é do Padre Fausto ou do Dom Rafael Leão Cifuentes. Mas é... Qual? Sobre a temperança, o elogio à temperança. Acho que é do... Acho que é o Fausto, né? Acho que é Fausto, né? Padre Desculpa, Fausto. Dá temperança. uma olhadinha. Descobre, ali. a gente Um descobre. elogio à O elogio- temperança. Eu comecei e não terminei, mas muito bom. É muito esse bom, livro, muito bom, muito bom, muito bom. Bem bom. Nossa, deixa eu ver Padre esse aqui, Fausto lindo. ou... Mas acho que é o Padre Fausto, sim. Nossa, que linda essa capa. Uma olhadinha aí. Lindo. Esse livro, para Ai, quem meu quer Deus. ser padre, se algum dia, se algum aí, leia. É muito bom. Muito É bom. o do falso. Falso? Não. É, autodomínio, elogio da Autodomínio, temperança. elogio à temperança, Padre Fausto. Muito Isso. bom o livro. Ah. Muito bom mesmo. Essa coleçãozinha Muito bom. é muito bom. As mesmo. coleçãozinhas ali, fininho e é muito bom, muito objetivo. Muito bem, gente. Olha, foi... A gente tá fechando aí essa leve de gravações aí com o coração quentinho, Coração né? quentinho, totalmente. E o que aprendemos Nossa. hoje, né, Thaís? Aprendemos que a gente tem que confiar na providência mesmo, né? pois Porque cada é. podcast é uma responsa que eu... Abriu o item Isso aí. já. Mais um tapinha na cara, né? Até para todo mundo, né? E lembra, a Exatamente. providência, ela imediatamente talvez não seja, humanamente olhando, talvez não seja a melhor coisa. Pá, mas pediu uma coisa, Deus me mandou isso. Mas espera, calma o coração, que pode ser que sejas aí aquilo não que tu quer, mas aquilo que tu precisa. Exatamente. Então, te ligue, seja um homem, seja uma mulher, né? Perfeito, padre, muito bom. E agora, para encerrar mesmo, Jaque, onde é que a gente encontra você nas redes sociais? Como é que tá o seu Sim. trabalho hoje? Como é que é? No Instagram, como tá aqui, né? Jaque Sandes, é com C, CQ, então o Instagram é Jaque Sandes, e tem um site também onde a gente faz a venda dos livros, www.jaquelinesandes.com.br, bem fácil. Tem no YouTube alguns depoimentos, também se colocar meu nome ou colocar Maria Anencefalia, vai ter lá os depoimentos. Hoje é mais no site e no Instagram, né? Que eu desenvolvo um trabalho ali no Instagram mesmo. E você Perfeito. faz palestras também, né? Você vai em eventos, esse tipo de coisa acontece. Fui depois, né, de publicar o livro, fui algumas vezes e já fui em alguns podcasts também. Tá. Então, sempre quando surge a oportunidade de contar a história dela, assim, eu vou e falo em algumas igrejas, assim. Tá, maravilha. Muito legal. Muito bom. Padre, O que é? Onde eu me encontrar? onde te encontra? O que tá acontecendo Bom. na paróquia? Conta pra gente. Você vai me encontrar provavelmente na minha sala de atendimento lá, que é confessionário também. Eu não tenho Instagram, não tenho essas coisas. Bom, cada um sabe onde se mete, né? Eu sei que talvez não seja a melhor coisa para o meu ministério, né? Isso. Perfeito. Então, eu tenho Facebook, que eu fiz há muito tempo, mas não. É só para entrar o Facebook eu uso para entrar na coisa com login. Fazer Sim. login com o Facebook é a minha receita, né? Mas eu não tenho, não posso, não faço nada. Quer me encontrar? Vai na paróquia. E se não me encontrar, tá bem também. Isso pode ser qualquer sacerdote, né? Não é o Padre Eric que tem que encontrar, né? É o Cristo. Não me busca. Busca o nosso Senhor, né? Que tá em mim no meu ministério. Mas não busca o Padre Eric, né? Não faça isso. E vai te a decepcionar. paróquia, qual que é a paróquia mesmo? Só pra repetir. Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, de Canela, Rio Grande do Sul. Maravilha. Sempre que tu quiseres te confessar, quiseres conversar, uma coisa que tenha futuro, claro. Qualquer coisa, precisar casar, vamos fazer também, né? O teu processo.
Se precisar de Eucaristia, se precisar de missa, isso que eu sei fazer, né? Outras coisas não. Também nasci para isso, né? Então, é lá, na nossa paróquia, né? Também, nosso santuário, Nossa Senhora de Caravaggio. Fique à vontade em conhecer também. Vai ser uma graça recebê-los lá. E estão também arrecadando doações, né, padre? Para a construção Estamos do santuário. Doações. Aqueles que quiserem doar alguma coisa, né? Nós precisamos construir uma igreja do zero, né? Já temos uma estrutura, as paredes já estão levantadas, mas agora é a parte mais cara e mais demorada, que são os detalhes, né? A gente tem que fazer tudo muito bem feito para o nosso Senhor, né? Então, se quiser doar, entre em contato com a nossa paróquia. Tu vai encontrar lá na nossa paróquia, tem um Instagram na paróquia, tem Facebook, tem WhatsApp, tem tudo. Só chegar lá se quiser doar um valor. Muito bem. Muito bem, lembrando que a providência também age através da nossa generosidade, né? Através de você. Vai que você viu esse podcast para fazer uma doação lá para a paróquia, para Deus aí providenciar, né? Nem aquele padre, né? Aquele padre que foi fazer vamos colocar ar-condicionado aqui, né? Nos avisos finais, né? E daí ele... Mas eu já tenho dinheiro. Todo mundo, eu já tenho dinheiro. Tá no bolso de vocês. não é isso, né? Mas na medida do possível eu doe. Muito bom, certo. muito bom. Cada um usa o marketing que consegue, Pois né, é. padre? Tá ótimo. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, padre. Muito Obrigada, obrigado, gente. Jaqueline. Isso. Foi um prazer Obrigada, prazer. ter Foi muito vocês. bom. Assim, foi excelente esse podcast. Muito obrigado você que acompanhou o nosso episódio até aqui. Né? Siga-nos aí nas redes sociais, acompanhe também, assine tanto a Biblioteca Católica quanto a Lumine e a gente se encontra no próximo podcast. Tá? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau. Conheça a Minha Biblioteca Católica, o maior clube de leitores católicos do Brasil. Todos os meses levamos até a sua casa livros sobre a fé católica, a doutrina da Igreja e a vida dos santos. Além disso, você também recebe itens personalizados para enriquecer a sua jornada espiritual. Já são mais de 160 mil famílias alcançadas e mais de 4 milhões de livros impressos e espalhados por todo o Brasil. E você também pode fazer parte dessa história. Entre agora mesmo para o clube e faça essa jornada espiritual conosco.